Você não vai levar nada que tenha o nome Monteiro. A voz de Rafael cortou o salão como lâmina fria, enquanto Helena segurava uma criança em cada braço e sentia a terceira vida se mexer dentro dela. A chuva batia nos vidros altos da mansão, e as malas que ela havia tentado arrumar estavam abertas no piso de mármore. Clara chorava baixinho contra seu ombro. Theo tremia agarrado ao vestido molhado da mãe. Antes que esta história avance, para a noite que mudaria 4 destinos, recebam meu abraço, queridos espectadores, que acompanham dramas de coragem, amor e justiça. Inscrevam-se no canal, deixem seu apoio e venham comigo atravessar essa tempestade, porque a mulher que agora parecia derrotada ainda não sabia que um dia voltaria a esse mesmo mundo de cabeça erguida. O nome dela era Helena Rocha, e naquela casa todos a julgavam fraca demais para sobreviver. Dona Estela Monteiro estava junto à escadaria elegante e móvel, com os dedos cobertos de anéis e o olhar de quem nunca pedira perdão a ninguém. Ao lado dela, Valéria sorria com delicadeza venenosa, como se a ruína da cunhada fosse apenas mais uma taça de vinho servida no jantar. Sobre a mesa havia fotografias falsas, contratos rasurados e uma pasta de couro que Helena nunca vira antes, mas que todos fingiam conhecer muito bem. Rafael, olhe para mim, pediu Helena, tentando manter a voz firme, apesar da contração que apertou seu ventre. Você sabe quem eu sou. Sabe que eu nunca toquei nesses documentos. Ele desviou os olhos, e esse gesto doeu mais que qualquer acusação. Rafael Monteiro, herdeiro de uma construtora poderosa, aprendera a comandar canteiros, homens e bancos, mas diante da própria mãe, ainda parecia um menino esperando autorização para respirar. Clara, com apenas 6 anos, ergueu o rosto molhado de lágrimas. Papai e a mamãe não fez nada. A frase pequena atravessou o silêncio, mas não encontrou abrigo. Dona Estela respirou fundo, fingindo tristeza. Disse que crianças repetiam qualquer coisa para proteger mães culpadas. Valéria levou a mão ao peito teatral e acrescentou que Helena usara os filhos como escudo desde o começo. Theo, de 4 anos, encolheu-se como se aquelas palavras fossem pedras. Helena sentiu a casa girar por um instante, não por fraqueza, mas pela violência de perceber que a sentença já fora escrita antes de sua defesa. Ela tinha amado Rafael quando ele ainda era um engenheiro ambicioso, cansado, capaz de dormir no sofá com plantas de obra sobre o peito. Agora via diante de si um homem rico o bastante para comprar quarteirões, porém pobre demais para sustentar a verdade quando ela contrariava sua família. Saia, ele disse mais baixo, quase sem coragem. Amanhã, meus advogados tratarão do resto. Helena riu sem som, uma risada partida que pareceu assustar. Ela olhou para a barriga, para Clara, para Theo, e entendeu que implorar seria ensinar aos filhos a linguagem da humilhação. Com uma calma que ninguém esperava, tirou do dedo a aliança fina, colocou-a sobre a pasta de couro e deixou que o metal batesse como uma pequena sentença. Você pode tirar meu nome da porta, Rafael, respondeu ela. Mas não vai tirar de mim aquilo que eu sou. Valéria revirou os olhos irritada com a dignidade que ainda restava naquela mulher. Dona Estela ordenou ao motorista que não a levasse a lugar algum. Queria que Helena sentisse à rua o frio, a vergonha. Queria vê-la curvada antes do amanhecer, pedindo para voltar, aceitando qualquer versão que salvasse a reputação dos Monteiro. O portão de ferro abriu com um gemido pesado, e Helena atravessou a entrada da mansão sem guarda-chuva, sem casaco, sem dinheiro suficiente para um hotel. Clara carregava uma mochila com 2 vestidos e um coelho de pano. Theo segurava um carrinho quebrado. Atrás deles, as luzes da casa permaneceram acesas, douradas e indiferentes. Rafael ficou na varanda imóvel, com o rosto encoberto pela sombra, odiando a própria covardia e chamando isso de prudência. A chuva de São Paulo parecia cair de todos os lados, lavando calçadas, faróis e fachadas, como se quisesse apagar testemunhas. Helena caminhou sem destino certo, apenas afastando os filhos daquela mansão onde o amor fora transformado em tribunal. Cada passo puxava uma dor no baixo ventre, e ela precisava parar para respirar perto dos muros. Clara perguntava se a avó estava brava para sempre. Theo queria saber se o pai viria buscá-los. Helena não mentiu, mas também não quebrou o mundo dos filhos com a verdade inteira.
Disse que aquela noite era difícil, porém passaria porque noites não mandavam no sol. Clara apertou os lábios, madura demais para sua idade. Theo encostou a cabeça na barriga dela e sussurrou que a bebê estava com medo. Helena acariciou os cabelos do menino e prometeu que a irmãzinha ouviria antes de nascer a voz de uma família que continuava unida. Ela tentou ligar para duas antigas amigas, mas uma chamada caiu e a outra não foi atendida. O celular, quase sem bateria, refletia seu rosto pálido. A conta que Rafael controlava estava bloqueada e os cartões recusaram a primeira tentativa, numa farmácia aberta. O balconista, constrangido, devolveu o plástico como se devolvesse culpa. Helena comprou apenas água com algumas moedas esquecidas no bolso de Clara e sentiu vergonha de agradecer por tão pouco diante dos filhos. Quando chegaram à Praça da Sé à madrugada, já havia endurecido a cidade. O chão brilhava de chuva e os bancos estavam ocupados por pessoas enroladas em cobertores finos, cada uma guardando sua própria derrota. Helena encontrou abrigo sob a marquise lateral de uma banca fechada. Sentou-se devagar, colocou a mochila sob a cabeça de Clara e puxou Theo para seu colo. O bebê em seu ventre moveu-se com força, como se protestasse contra o frio. Ali, entre sirenes distantes e passos de desconhecidos, Helena permitiu que uma lágrima caísse. Apenas uma. Depois limpou o rosto e começou a contar uma história para as crianças, porque fome e medo diminuíam quando recebiam nomes de aventura. Falou de uma rainha sem castelo expulsa por pessoas que confundiam ouro com poder. Clara perguntou se a rainha venceria. Helena respondeu que sim, mas não com espada. Venceria aprendendo a construir portas onde haviam erguido muros. Do outro lado da praça, um homem de casaco escuro observava sem se aproximar. Chamava-se Elias Andrade, médico plantonista de um hospital público, voltando para casa depois de 30 horas de trabalho. Ele conhecia o peso de mulheres esquecidas em corredores, crianças sem documentos, homens que feriam e depois exigiam silêncio. Mesmo assim, algo naquela mãe o deteve. Não era apenas miséria, era a postura ereta de quem fora quebrada por fora, mas não por dentro. Elias atravessou a praça, com cuidado para não assustá-la. Tinha barba curta, olhos cansados e mãos grandes, mãos de quem suturava feridas, com paciência quase religiosa. Senhora precisa de ajuda. Helena abraçou os filhos com mais força. O medo a ensinara que gentileza também podia ser armadilha. Ele percebeu e deu um passo para trás. Mostrou o crachá do hospital, depois retirou do bolso um pacote de biscoitos fechado e uma garrafa de água. Não quero problemas, disse Helena. A voz saiu rouca, defensiva, mas digna. Elias assentiu como se aquela resposta fosse a mais sensata do mundo. Nem eu. Só vi que a senhora está grávida e com 2 crianças na chuva. Clara olhou para o pacote com fome, mas esperou a mãe decidir. Esse gesto feriu Elias em algum lugar antigo. Havia perdido a esposa e o filho numa noite de acidente, e desde então todo cuidado lhe parecia uma dívida. Helena aceitou a água primeiro, depois os biscoitos, dividindo cada pedaço com precisão dolorosa. Theo adormeceu, mastigando, vencido pelo cansaço. Clara continuou acordada, desconfiada, observando Elias como uma pequena sentinela. Quando outra contração veio, Helena fechou os olhos e apoiou a mão na marquise. O médico viu a mudança em seu rosto. Perguntou de quantos meses estava. Ela respondeu que faltavam algumas semanas, mas a mentira era frágil e a dor não obedecia calendário. Preciso levá-la a um hospital, disse Elias. Helena negou antes que ele terminasse. Hospitais pediriam documentos, endereço, contatos e tudo que a ligava a Rafael podia virar arma. Além disso, temia que os Monteiro usassem qualquer registro para tirar seus filhos. Elias não discutiu como homem ofendido. Ajoelhou-se a uma distância respeitosa e explicou que dor intensa, frio e estresse podiam antecipar o parto. Falou sem pressa, como quem oferece uma ponte, não uma ordem. Na mansão, Monteiro Rafael permanecia acordado diante da janela do escritório. A chuva desenhava rios no vidro. Sobre a mesa, a aliança de Helena parecia acusá-lo com seu brilho discreto. Dona Estela entrara minutos antes para dizer que ele fizera o necessário, que mulheres como Helena confundiam ternura com oportunidade. Valéria, mais tarde, deixara uma taça de conhaque
e sussurrara que escândalos precisavam ser cortados cedo. Ele ouvira tudo. Mas nenhuma palavra calara a imagem dos filhos na chuva. Rafael pegou o celular várias vezes disposto a ligar, mas sempre o orgulho ou o medo travavam seus dedos. Ele lembrava de Helena na primeira obra que visitaram juntos, quando ela apontara erros numa planilha que seus próprios gerentes não tinham visto. Lembrava dela cuidando de Clara febril, sem dormir, de Theo aprendendo a andar no jardim. Para acreditar na traição, precisava apagar anos inteiros. Ainda assim escolheu a versão que preservava sua autoridade diante da família. Na praça o vento mudou e trouxe uma garoa mais fria. Helena finalmente aceitou que Elias chamasse um táxi para levá-los a uma casa de acolhimento mantida por uma congregação conhecida dele. Não seria hospital, não ainda, mas haveria teto-cobertores e alguém que entendesse partos de emergência. Ela se levantou com dificuldade. Clara pegou a mochila. Elias carregou Theo, pedindo permissão antes de tocar no menino. Esse cuidado mínimo quase desfez a resistência de Helena. O táxi parou perto da catedral e o motorista olhou a cena pelo retrovisor com impaciência. Elias pagou adiantado, deu o endereço e sentou-se no banco da frente para deixar Helena com as crianças atrás. Durante o percurso, a cidade virou manchas de luz sobre o vidro molhado. Clara adormeceu apoiada na mãe. Theo respirava pesado no colo do médico. Helena não disse obrigada de imediato, porque a gratidão, quando nascia no fundo da humilhação, parecia perigosa demais. A casa de acolhimento ficava numa rua estreita, com fachada simples e uma cruz de madeira sobre a porta. Irmã Beatriz abriu antes mesmo de Elias bater pela segunda vez. Era uma mulher pequena de cabelos brancos e olhos vivos, acostumada a reconhecer tragédias pelo modo como as pessoas seguravam sacolas. Sem perguntas cruéis, mandou todos entrarem. O cheiro de sopa, sabão e vela acesa recebeu Helena com uma ternura tão inesperada que ela quase caiu. Enquanto as crianças dormiam em colchões limpos, Helena sentou-se numa cadeira da cozinha, envolta num cobertor azul. Irmã Beatriz examinou sua pressão com aparelhos antigos, mas mãos firmes. Elias observava a porta, garantindo que ninguém o seguira. A dor diminuiu um pouco, embora o susto continuasse pulsando. Helena contou apenas o necessário, sem nomes no começo. Disse que fora expulsa, que precisava proteger os filhos, que não queria caridade capaz de virar coleira. Caridade que prende não é caridade, respondeu irmã Beatriz, colocando uma tigela de sopa diante dela. Helena segurou a colher, mas suas mãos tremiam. Pensou em Rafael, com seus ternos caros, em Estela, sorrindo diante da escada, em Valéria, celebrando a vitória. Não desejou vingança naquele instante. Desejou algo mais difícil, mais profundo e mais perigoso para quem a subestimara. Desejou nunca mais depender da misericórdia de pessoas que confundiam dinheiro com direito de destruir. Elias deixou sobre a mesa um cartão com seu número e o endereço do hospital. Use quando precisar. Sem medo. Helena olhou para ele procurando segundas intenções, mas encontrou apenas cansaço honesto. Por que está fazendo isso? A pergunta saiu baixa. Ele demorou a responder como se a verdade ainda duzesse. Disse que algumas noites não podiam ser desfeitas, mas podiam impedir outras de acontecer. Helena entendeu que ele também carregava um túmulo invisível. Quando a madrugada começou a clarear, Helena foi até a janela do pequeno quarto onde Clara e Theo dormiam abraçados. A cidade parecia menos cruel vista dali, mas ela sabia que o mundo não mudara, apenas lhe dera algumas horas de trégua. Pôs a mão sobre o ventre e sentiu a bebê se acalmar. Pela primeira vez desde o portão da mansão, respirou sem pedir permissão. A mulher expulsa ainda não tinha casa, trabalho, nem futuro garantido. Mesmo assim, algo dentro dela havia se reorganizado com a precisão silenciosa de uma promessa. Rafael Monteiro poderia ter advogado, sobrenome e dinheiro. Dona Estela poderia espalhar veneno em salões onde todos fingiam elegância. Valéria poderia dormir satisfeita, acreditando que vencera a cunhada pobre. Helena tinha 3 filhos, uma memória intacta e uma dignidade que a rua não conseguira roubar. Naquele amanhecer, sem testemunhas importantes, ela decidiu sobreviver, primeiro vencer, depois. E jamais ensinar seus filhos a rastejar. A manhã chegou sem pedir licença, pálida e úmida, cobrindo a casa de acolhimento com uma luz tímida. Helena
Despertou antes dos filhos não porque tivesse descansado, mas porque a dor em seu ventre havia voltado com uma regularidade assustadora. Clara dormia enrolada no cobertor azul. Theo segurava o carrinho quebrado junto ao peito, e por alguns segundos a mãe observou aquelas duas pequenas respirações como quem confirma que ainda possui um reino inteiro. Ela tentou levantar sem fazer barulho, mas uma contração a dobrou sobre a cadeira. O ar fugiu de seus pulmões e seus dedos agarraram a madeira até as unhas clarearem. Irmã Beatriz, que passava pelo corredor com uma bacia de roupas, percebeu o som contido e entrou depressa. Não perguntou se Helena estava bem, porque mulheres experientes sabem quando essa pergunta é inútil. Apenas tocou sua testa, avaliou sua pele fria e chamou Elias. O médico chegou menos de 20 minutos depois, ainda com a camisa amarrotada da noite anterior e olhos marcados pelo cansaço. Ao ver Helena sentada na beira da cama com suor na testa e orgulho no olhar, compreendeu que o bebê não esperaria por condições ideais. Ele falou baixo para não acordar as crianças, mas cada palavra vinha carregada de urgência. Precisavam levá-la ao hospital e desta vez não havia espaço para recusa. Helena olhou para Clara e Theo e o medo que tentou esconder se espalhou por seu rosto. Não temia a dor. Temia desaparecer atrás de uma ficha, um sobrenome, uma denúncia falsa. Temia que Rafael encontrasse um modo de transformar sua vulnerabilidade em processo e seus filhos em disputa. Elias percebeu tudo sem que ela explicasse. Disse que entraria como responsável médico, que irmã Beatriz ficaria com as crianças e que ninguém a obrigaria a telefonar para quem a machucara. Clara acordou quando Helena tentou beijá-la. A menina sentou-se assustada, os cabelos grudados no rosto, e perguntou se a mãe iria embora como o pai tinha mandado. Helena sentiu uma dor mais funda que a contração. Ajoelhou-se com dificuldade, segurou as mãos pequenas da filha e prometeu que voltaria. Disse que a irmãzinha talvez quisesse chegar mais cedo, como quem não aceita esperar pelo mundo perfeito. Clara engoliu o choro e respondeu que cuidaria de Theo. No carro de Elias, a cidade parecia hostil e indiferente. Ônibus passavam cheios, lojas, abriam portas metálicas, pessoas corriam sob guarda-chuvas, e nenhuma delas sabia que no banco traseiro, uma mulher expulsa da própria vida lutava para trazer outra vida ao mundo. Helena pressionava a mão contra o ventre e respirava como o médico ensinava. Cada semáforo vermelho parecia uma crueldade. Cada buzina parecia acusá-la de ocupar espaço demais. No hospital público, corredores lotados recebiam dores de todos os tamanhos. Elias atravessou a confusão com a firmeza de quem conhecia nomes, atalhos e limites. Chamou uma enfermeira chamada Mara, pediu uma sala disponível e entregou a Helena um lençol limpo. Ela o observou negociar com funcionários, afastar curiosos e responder perguntas sem expor sua história. Pela primeira vez em muitas horas, a competência de alguém a protegia sem exigir submissão em troca. O parto avançou antes que todos estivessem prontos. Helena segurou a barra da maca, os olhos fixos no teto manchado, enquanto vozes ao redor indicavam movimentos, instrumentos e respirações. Elias permaneceu ao lado não como salvador, mas como testemunha. Ele sabia que a força daquela mulher não precisava ser inventada por ninguém, precisava apenas de espaço para existir. Quando a dor pareceu rasgar seu corpo inteiro, Helena pensou em Clara e Theo esperando por ela. A bebê nasceu pequena, silenciosa, por um instante que pareceu infinito. O mundo inteiro coube naquele segundo sem choro. Helena ergueu a cabeça desesperada, mas Mara já trabalhava com precisão, aquecendo o corpo miúdo, estimulando a respiração frágil. Então veio um som fino, quase indignado, como se a criança protestasse contra a pressa da vida. Helena chorou sem vergonha. Elias fechou os olhos por um momento e a memória do filho perdido atravessou seu rosto sem aviso. Ela é forte, disse Mara, colocando a pequena perto da mãe, por poucos segundos antes de levá-la para cuidados especiais. Helena tocou a pele macia com a ponta dos dedos como se jurasse presença através daquele contato breve. A menina tinha cabelos escuros e uma boca pequena franzida de esforço. Quando perguntaram o nome, Helena não hesitou. Luna respondeu, porque naquela noite, quando tudo parecia sem céu, fora uma lua invisível que a mantivera andando.
Rafael soube do parto naquela tarde, mas não por Helena. Um funcionário do hospital ligado a um antigo conhecido de Valéria mencionou a entrada de uma mulher chamada Rocha em trabalho de parto. A informação percorreu caminhos discretos até chegar à mansão. Valéria levou a notícia à mãe antes de contar ao irmão. Dona Estela, sentada diante do café intocado, recebeu o fato como inconveniente administrativo, não como o nascimento de uma neta. Isso pode complicar tudo, disse Valéria, andando pelo escritório. Se ela registrar a criança com o sobrenome dele, vai usar isso contra a família. Dona Estela olhou pela janela fria. Para ela, sangue só importava quando obedecia. Ordenou que encontrassem um advogado disposto a agir depressa. Era preciso afirmar que Helena havia abandonado o lar por vontade própria, levando as crianças em circunstâncias suspeitas. A verdade, como sempre, deveria ser soterrada antes de aprender a falar. Rafael entrou no escritório e encontrou as duas sussurrando sobre documentos. Ao ouvir que Helena tinha dado à luz, a taça em sua mão tremeu. Por alguns segundos, todas as acusações pareceram pequenas diante da imagem de uma mulher parindo sem marido, sem casa, sem amparo. Ele perguntou onde ela estava. Valéria respondeu com doçura calculada que talvez fosse melhor não se envolver, pois mulheres culpadas usavam bebês para reabrir portas fechadas. Dona Estela aproximou-se do filho e ajeitou a gola de sua camisa, como fazia quando ele era criança. Disse que se ele procurasse Helena, agora destruiria a própria posição e entregaria à imprensa uma confissão de fraqueza. Rafael queria discutir, mas a palavra fraqueza atingiu o ponto exato de sua vaidade. Ele havia construído a imagem de homem infalível, e a família sabia manipular essa armadura. Assim permaneceu parado, odiando-se em silêncio. No hospital, Helena passou a noite sem dormir. Luna estava numa incubadora ligada a aparelhos que apitavam com uma delicadeza cruel. A cada som, o coração da mãe disparava. Elias explicava os sinais. Falava do peso baixo, da necessidade de observação, mas também repetia que havia esperança. Helena ouvia tudo com atenção feroz. Ela não podia se dar ao luxo de desabar, porque seus filhos já tinham perdido casa, pai e segurança em menos de um dia. Irmã Beatriz trouxe Clara e Theo na manhã seguinte. Clara entrou devagar segurando um desenho feito em papel doado, onde 4 figuras davam as mãos sob uma lua grande. Theo correu para a cama, mas parou ao ver a mãe frágil e cheia de pulseiras hospitalares. Helena abriu os braços e ele se encaixou ali com cuidado raro. Ela apresentou Luna através do vidro, dizendo que a irmã era pequena porque tinha pressa de conhecer seus guardiões. Clara encostou a testa no vidro da incubadora e não chorou. A menina parecia decidir naquele instante que infância nenhuma lhe seria concedida por inteiro. Theo perguntou se a bebê caberia no bolso para irem embora juntos. Helena sorriu apesar da dor e respondeu que Luna precisava ficar numa casinha de luz por alguns dias. Elias, de pé à porta, viu aquela cena e sentiu uma admiração silenciosa pela forma como Helena transformava medo em linguagem suportável. Quando recebeu alta parcial, Helena recusou a ideia de procurar Rafael. Irmã Beatriz tentou ser prudente e lembrou que os filhos tinham direitos. Helena respondeu que direitos sem proteção podiam virar correntes. Primeiro precisava se erguer, reunir documentos, entender o tamanho da mentira construída contra ela. Depois, buscaria justiça. A freira não insistiu. Reconheceu naquela mulher a diferença entre orgulho vazio e estratégia de sobrevivência. Helena não fugia da lei. Fugiria apenas de cair indefesa diante dela. A casa de acolhimento tornou-se seu primeiro território. Não era lar porque lar ainda doía como palavra, mas era teto. Helena ajudava na cozinha assim que o corpo permitiu, lavava panelas, organizava doações e aprendia os nomes das mulheres que chegavam com sacolas, hematomas ou silêncios. Cada história lhe mostrava que sua queda não era exceção. Havia muitas Helenas sem mansão no passado, sem sobrenome famoso no conflito, mas com a mesma urgência de salvar filhos. Elias visitava Luna todos os dias e passava notícias com honestidade. Não prometia milagres, e isso fazia Helena confiar mais nele. Às vezes levava livros usados de administração, contabilidade e legislação social, dizendo que pertenciam a uma sala esquecida do hospital. Ela lia à noite,
enquanto Clara e Theo dormiam copiando conceitos num caderno doado. Seu corpo ainda sangrava, os olhos ardiam, mas a mente, antes ocupada por humilhações, começava a desenhar saídas. A primeira oportunidade veio pela própria irmã Beatriz. A cozinha da casa precisava de alguém capaz de organizar compras, reduzir desperdícios e montar refeições para mais pessoas com menos recursos. Helena observou as prateleiras, calculou porções, negociou com feirantes e criou uma lista semanal. Em poucos dias, a sopa rendeu, mas o pão acabou menos, e a pequena despensa deixou de parecer um lugar de escassez para se tornar um exercício de inteligência. As mulheres da casa começaram a procurar lá para pedir ajuda com currículos, contas atrasadas e cartas simples. Helena descobriu que sua experiência nas sombras da construtora não fora inútil. Durante anos, enquanto Rafael recebia aplausos, ela revisara planilhas, percebera falhas, entendera contratos e antecipara riscos sem receber crédito. Agora, cada habilidade negada pela família Monteiro virava ferramenta. A dor não desaparecia, mas começava a produzir algo além de lembrança. Na mansão, Rafael tentou visitar o quarto das crianças e encontrou camas arrumadas demais. O silêncio ali tinha forma de acusação. Sobre a cômoda de Clara havia um laço rosa esquecido. No tapete de Theo, uma peça de madeira continuava caída. Ele se abaixou para pegar lá e sentiu uma saudade tão física que precisou apoiar a mão na parede. Ainda assim, quando Dona Estela entrou e disse que Helena provavelmente o faria pagar caro por essa fraqueza, ele não a desmentiu. Valéria, por sua vez, não descansava. Mandou espalhar entre conhecidos que Helena fugira após ser descoberta em traição e fraude. A mentira entrou em salões elevadores e almoços executivos com a facilidade de tudo que confirma preconceitos. Poucos perguntaram provas. Muitos preferiram acreditar que a mulher pobre, casada com o herdeiro, finalmente revelara ambição. A reputação de Helena era destruída em sua ausência, mas havia uma coisa que Valéria não calculava. O silêncio dela não era rendição. Luna deixou a incubadora depois de semanas tensas, e a primeira vez que Helena a segurou sem fios, pareceu um nascimento tardio. Clara cantou baixinho. Theo ofereceu o carrinho quebrado como presente, e irmã Beatriz chorou escondida perto da porta. Elias permaneceu no corredor respeitando a intimidade daquele milagre pequeno. Helena beijou a testa da filha e sentiu que o peso do mundo não diminuíra, mas seus braços haviam aprendido outra medida de força. Naquela noite de volta à casa de acolhimento, Helena reuniu os 3 filhos no colchão maior. Clara perguntou se um dia teriam uma casa que ninguém pudesse mandar embora. Theo quis saber se haveria janela para ver caminhões. Helena olhou para Luna adormecida junto ao peito e respondeu que sim. Não prometeu castelos, nem retorno à mansão, nem vingança fácil. Prometeu trabalho, estudo e verdade. Prometeu uma porta aberta por dentro. Depois que todos dormiram, Helena sentou-se à mesa da cozinha com o caderno diante de si. Escreveu 3 nomes no alto da página: Clara, Theo, Luna. Abaixo deles escreveu o que precisava conquistar: primeiro, documentos, renda, proteção legal, estudo, testemunhas. A lista parecia grande demais para uma mulher sem dinheiro, mas Helena não se assustou. Grandes prisões também eram feitas de pequenas barras, portanto a liberdade poderia ser construída com pequenos atos repetidos. Elias entrou para buscar água e a encontrou fazendo cálculos sob a lâmpada fraca. Ele não interrompeu de imediato. Viu nela algo que raramente via nos sobreviventes, tão cedo não apenas vontade de escapar, mas capacidade de planejar depois do incêndio. Quando ela percebeu sua presença, fechou o caderno por instinto. Ele apenas sorriu e disse que havia cursos noturnos gratuitos perto dali. Helena ouviu em silêncio, mas seus olhos ganharam uma luz nova. Não quero dever minha vida a ninguém, disse ela. Elias apoiou o copo na pia e respondeu que a ajuda verdadeira não cobrava posse. Helena sustentou o olhar dele procurando rachaduras naquela frase. Encontrou apenas uma tristeza antiga, domesticada pelo serviço aos outros. Pela primeira vez permitiu-se aceitar uma informação sem sentir vergonha. Não era fraqueza usar uma ponte quando se carregava 3 filhos nos braços. Fraqueza seria voltar ao abismo por orgulho. Meses depois, Helena já conhecia os caminhos entre a creche comunitária, a cozinha da casa
e a sala simples onde estudava à noite. Luna ainda exigia cuidados, mas ganhava peso. Clara aprendera a ler placas de ônibus. Theo fazia perguntas sobre tudo como se a curiosidade fosse seu modo de enfrentar a perda. Helena trabalhava com o corpo cansado e a mente desperta, guardando cada moeda, cada recibo, cada contato confiável. Rafael recebeu no mesmo período um relatório privado, informando que Helena vivia numa instituição religiosa e trabalhava na cozinha. O papel também mencionava a saúde frágil da recém-nascida. Ele leu sozinho no escritório e sentiu a primeira rachadura real em sua certeza. Se Helena fosse a oportunista descrita por sua mãe, por que não aparecera exigindo dinheiro? Por que suportava a pobreza em vez de explorar o escândalo? A dúvida nasceu pequena, mas fincou raízes num lugar perigoso. Mesmo assim, ele não foi até ela. Mandou dinheiro por intermediários e Helena recusou, sem saber a origem exata, porque a quantia vinha sem nome claro e com condições jurídicas escondidas. Quando Rafael soube da recusa, ficou ferido no orgulho. Não percebeu que ainda tentava reparar a ausência com controle. Dona Estela aproveitou a irritação dele e disse que Helena queria parecer santa para atacar depois. Mais uma vez, Rafael escolheu esperar, e a espera virou culpa. Helena terminou o primeiro curso básico numa noite de chuva fina. Ao receber o certificado simples, não houve aplausos grandiosos, apenas Clara batendo palmas, Theo pulando e Luna dormindo no colo de irmã Beatriz. Para muitos aquele papel não valia nada. Para Helena, era a primeira pedra de uma casa invisível. Ela segurou o certificado contra o peito e pensou na mulher que saíra da mansão sem destino. Aquela mulher ainda existia, mas não caminhava mais sozinha. Antes de dormir, Helena foi até a pequena janela do quarto e observou a lua sobre os telhados úmidos. Não pediu que Rafael sofresse, embora parte dela soubesse que um dia a verdade cobraria seu preço. Pediu apenas coragem para não endurecer a ponto de esquecer a ternura. Seus filhos precisavam de uma mãe forte, mas não de uma mãe transformada em pedra. Então fechou os olhos, respirou fundo e aceitou a longa guerra que começava. 5 anos depois, São Paulo ainda tinha noites frias e praças indiferentes, mas Helena não dormia mais sob marquises. A mulher que atravessara a chuva com 2 filhos pela mão e uma bebê no ventre, agora chegava antes do amanhecer a um galpão claro, onde panelas industriais, caixas de legumes e vozes femininas formavam uma pequena república de trabalho. Sobre a porta, pintado em letras simples, estava o nome que ela escolhera para sua marca, Raiz Clara. A Raiz Clara nascera de sopas vendidas em potes reaproveitados, feitas na cozinha da casa de acolhimento, com autorização de irmã Beatriz. Crescera quando feirantes perceberam que Helena pagava pouco, mas pagava sempre, e quando mães sem emprego descobriram que ali poderiam trabalhar sem esconder filhos doentes ou histórias difíceis. Não era apenas um negócio de alimentos, era um abrigo com recibos metas, entrega pontual e uma disciplina que surpreendia clientes acostumados a desprezar projetos sociais. Helena entrava no galpão usando camisa branca, calça escura e cabelos presos num coque baixo. Não carregava joias exceto um pingente pequeno com 3 estrelas gravadas. As funcionárias a chamavam de Dona Helena, apesar de ela corrigir dizendo que Dona era a fome quando comandava a casa de alguém. Seu olhar permanecia doce com crianças e implacável diante de desperdícios, atrasos ou mentiras. A bondade que sobrevivera nela aprendera a usar botas firmes. Clara, agora com 11 anos, chegava depois da escola para ajudar nas etiquetas, corrigindo erros de escrita com seriedade de adulta. Tinha os olhos atentos da mãe e um silêncio que às vezes preocupava Helena. Theo, aos 9, corria entre caixas, perguntando como cada máquina funcionava, sempre com alguma peça desmontada no bolso. Luna, pequena para seus 5 anos, ficava numa sala arejada perto do escritório, desenhando luas em papel amarelo, enquanto o coração frágil impunha limites ao corpo. A saúde de Luna era o relógio secreto da família. Havia dias em que ela brincava no pátio rindo como se o mundo fosse leve. Em outros, a pele ficava pálida, os lábios perdiam cor, e Helena reconhecia no próprio peito o som dos aparelhos do hospital,
onde a filha lutara ao nascer. O dinheiro agora pagava consultas melhores, mas nenhuma conta bancária comprava descanso verdadeiro para uma mãe que aprendera a vigiar a respiração de madrugada. Elias Andrade continuava presente, embora jamais invadisse o espaço que Helena defendia com tanto cuidado. Tornara-se diretor de um programa de saúde comunitária e atendia Luna com afeto contido, sempre explicando exames, de modo que Clara e Theo também entendessem. Para muitos ele era o homem que deveria ter ocupado o lugar vazio ao lado de Helena. Para ele, amor não era ocupação de território, era permanência sem corrente oferta, sem cobrança presença, que aceitava silêncio. Naquela manhã, Helena revisava uma proposta para fornecer refeições a operários de um grande projeto urbano. O contrato poderia garantir 2 anos de estabilidade à Raiz Clara e abrir vagas para mais 30 mulheres. A exigência, porém, era dura: preços baixos, entrega diária, controle sanitário impecável e capacidade de enfrentar concorrentes poderosos. Helena lia cada cláusula sem pressa. Aprendera com os Monteiro que perigo não estava apenas em gritos. Às vezes se escondia em uma vírgula. O nome da empresa responsável pelo projeto apareceu no cabeçalho da chamada pública e permaneceu ali como uma cicatriz reaberta: Grupo Monteiro. Helena pousou a caneta por um segundo, não por medo, mas porque o corpo possui memória própria. A chuva, o portão de ferro, o rosto de Rafael na varanda, tudo voltou com nitidez cruel. Depois ela respirou fundo, endireitou os ombros e continuou lendo. O passado não teria o privilégio de decidir seus contratos. Do outro lado da cidade, Rafael Monteiro era apresentado pelas revistas de negócios como um dos homens mais ricos do setor de construção. Os retratos mostravam ternos impecáveis, sorriso controlado e escritórios de vidro. Não mostravam o quarto dos filhos mantido fechado, nem a gaveta onde ele guardava, sem admitir a ninguém, o laço rosa de Clara e a peça de madeira de Theo. A fortuna crescera, mas dentro dele havia uma casa abandonada. O Grupo Monteiro enfrentava sua maior ameaça em silêncio. Auditorias recentes apontavam desvios em contratos antigos, compras superfaturadas e repasses a intermediários ligados a Valéria. Dona Estela chamava tudo de perseguição política, mas os bancos começavam a endurecer conversas. Rafael lia os relatórios com o rosto imóvel, sentindo que algo apodrecido vinha de antes, talvez da mesma época em que expulsara Helena. A suspeita não o absolvia. Pelo contrário, tornava sua cegueira mais vergonhosa. Valéria, sempre elegante, circulava pela empresa como se a crise fosse apenas mau tempo sobre propriedade alheia. Tinha aprendido a sorrir para auditores, presentear secretárias e ameaçar fornecedores usando frases delicadas. Quando soube que a Raiz Clara participaria da concorrência, quase derrubou o café sobre a mesa. O nome de Helena, que ela julgara enterrado em cozinhas pobres, surgia agora em documentos oficiais com certificações, elogios públicos e uma reputação limpa demais para ser ignorada. Ela está usando essa fachada para voltar, disse Valéria a Dona Estela naquela tarde. A mãe ouviu sem demonstrar surpresa, embora os dedos tensos denunciassem irritação. Durante 5 anos, as duas haviam tratado Helena como um erro apagado. Agora descobriam que mulheres injustiçadas, quando não morrem por dentro, costumam desenvolver uma paciência perigosa. Dona Estela ordenou que investigassem cada fornecedor da Raiz Clara, cada funcionário, cada licença, procurando uma rachadura onde pudessem enfiar veneno. Helena não ignorava a possibilidade de ataques. Por isso, antes de entregar a proposta, reuniu sua equipe principal numa sala simples, com ventilador barulhento e paredes cobertas por planilhas. Explicou que qualquer contato estranho, oferta fácil ou pedido informal, deveria ser registrado. As mulheres ouviram em silêncio, muitas reconhecendo a voz de quem já enfrentara inimigos domésticos e institucionais. Helena não citou Rafael. Não precisava. O nome Monteiro bastava para mudar o peso do ar. No dia da apresentação, Clara insistiu em escolher a pasta da mãe. Pegou uma capa azul escura sem brilho, dizendo que parecia céu antes do sol. Theo conferiu se o dispositivo de memória estava na bolsa, orgulhoso de entender tecnologia melhor que todos. Luna desenhou uma lua sorrindo no canto de uma folha e pediu que Helena guardasse para não ficar nervosa. A mãe beijou cada filho,
sentindo que a verdadeira assembleia de sua vida estava ali. O prédio onde ocorreria a concorrência ficava na Avenida Paulista, com fachada espelhada e recepção silenciosa. Helena atravessou o saguão acompanhada de 2 colaboradoras, Marta e Joana, ambas ex-moradoras da casa de acolhimento. Os seguranças examinaram os crachás, talvez surpresos por ver mulheres simples entrando com postura de direção. Helena percebeu o olhar, mas não desperdiçou energia. Havia aprendido que preconceito era uma porta estreita, passava-se por ela sem pedir desculpas. Rafael entrou na sala de reuniões quando a segunda empresa terminava a apresentação. Trazia consigo assessores advogados e um cansaço que nenhum terno escondia. Ao ver Helena sentada à mesa dos concorrentes, parou por uma fração de segundo. Ninguém além de Valéria percebeu, mas aquela pausa abriu um abismo dentro dele. A mulher diante dele não parecia a esposa expulsa em desespero. Parecia alguém que atravessara o inferno e aprendera a desenhar mapas. Helena também o viu. O coração não acelerou como em romances baratos, nem se partiu como na primeira noite. Apenas ficou pesado como uma porta antiga que range ao ser aberta. Rafael tinha fios grisalhos nas têmporas e os mesmos olhos que um dia a fizeram confiar. Ela não procurou neles arrependimento. A justiça não podia depender da expressão de quem falhara. Quando chamaram a raiz clara Helena, levantou-se com calma e levou a pasta ao púlpito. Sua voz começou serena, mas logo ocupou a sala inteira. Ela falou de logística, nutrição, controle de temperatura, rastreabilidade e impacto social, sem transformar dor em espetáculo. Mostrou números precisos, custos transparentes e um sistema de contratação que reduzia a rotatividade porque tratava funcionárias como pessoas, não como peças substituíveis. Alguns executivos trocaram olhares surpresos. Rafael ouviu cada frase com a sensação dolorosa de reconhecer uma inteligência que estivera ao seu lado por anos e fora ignorada. Valéria tentou interromper com uma pergunta disfarçada de preocupação. Quis saber se uma empresa nascida de assistência social tinha maturidade para atender uma obra daquele porte. Helena sorriu sem doçura. Respondeu que maturidade não vinha de sobrenome, mas de entrega comprovada, auditoria aberta e capacidade de manter qualidade quando recursos eram escassos. Em seguida, exibiu relatórios assinados por clientes independentes. A sala ficou em silêncio, e o sorriso de Valéria endureceu como vidro rachado. Rafael percebeu a violência elegante da pergunta da irmã e sentiu desconforto antigo. Pela primeira vez não conseguiu aceitar a crueldade como simples zelo familiar. Helena, porém, não olhou para ele em busca de defesa. Isso o feriu de maneira inesperada. Durante anos imaginara que se um dia se reencontrassem, ela exigiria explicações, dinheiro ou reconhecimento. Em vez disso, ela o tratava como parte do ambiente tão relevante quanto a parede de vidro atrás dele. Ao final, o comitê anunciou que a decisão sairia depois de análise técnica. Enquanto as empresas recolhiam materiais, Rafael aproximou-se. Seus assessores fingiram revisar papéis. Valéria observou de longe e Helena fechou a pasta devagar. Helena, ele disse como se o nome fosse uma chave enferrujada. Ela ergueu os olhos. Senhor, Monteiro respondeu. A formalidade atingiu Rafael com mais força que uma acusação. Entre eles, havia 3 filhos, 5 anos e uma praça que ele nunca pisara. Eu não sabia que você tinha construído tudo isso, murmurou ele. Helena encaixou a pasta sob o braço e respondeu que ele também não soubera muitas outras coisas. A frase não veio amarga, apenas exata. Rafael tentou perguntar pelas crianças, mas a palavra morreu antes de nascer. Não tinha direito de entrar por curiosidade onde faltara por escolha. Marta e Joana esperaram ao lado, prontas para seguir oferecendo à chefe uma proteção discreta que ele jamais dera. Valéria aproximou-se antes que Rafael conseguisse insistir. Cumprimentou Helena com falso entusiasmo, dizendo que era admirável ver certas pessoas se recuperarem depois de escolhas tão difíceis. Marta fechou os punhos, mas Helena ergueu um dedo mínimo quase invisível pedindo calma. Algumas escolhas são nossas, disse Helena. Outras são violências que sobreviventes transformam em caminho. Valéria sustentou o sorriso, embora seus olhos perdessem brilho. Rafael olhou para a irmã. E a dúvida nele tornou-se um pouco maior. Quando Helena saiu do prédio,
o ar da Paulista pareceu mais leve apesar do trânsito intenso. Ela não tremeu até entrar no carro. Então fechou os olhos por alguns segundos, permitindo que a tensão atravessasse o corpo sem dominá-lo. Joana perguntou se ela estava bem. Helena respondeu que estava inteira, e naquele dia isso bastava. Não contaria aos filhos detalhes do encontro antes de entender as consequências. Crianças mereciam verdade, mas também mereciam tempo. Em casa, Clara percebeu algo no rosto da mãe antes de qualquer palavra. A família morava agora num apartamento modesto, com plantas na janela e livros empilhados na sala. Não havia luxo, mas cada objeto fora comprado sem humilhação. Theo preparava uma maquete de ponte usando palitos. Luna dormia no sofá, com o desenho da lua ainda preso ao vestido. Helena olhou aquele pequeno mundo e sentiu que nenhuma vitória empresarial valeria perdê-lo para velhos fantasmas. Ela contou apenas que a apresentação fora difícil e que talvez conseguissem um contrato grande. Theo comemorou como se já visse caminhões da Raiz Clara atravessando a cidade. Clara, porém, perguntou se havia alguém da antiga família. Helena não mentiu. Disse que Rafael estava lá. A menina ficou imóvel. Seu rosto de 11 anos carregou por um instante a noite da praça, a voz do pai fechando portas, o frio entrando pelos ossos. Ele perguntou por nós, Clara quis saber. Helena respirou fundo, escolhendo não ferir nem proteger demais. Disse que ele tentou, mas que algumas perguntas precisam nascer acompanhadas de responsabilidade. Clara assentiu, embora os olhos brilhassem. Theo fingiu continuar montando a ponte, mas quebrou um palito entre os dedos. Luna acordou e perguntou se o moço triste era o papai das histórias que ninguém contava. O silêncio que veio depois mostrou a Helena que o passado já estava dentro da casa. Naquela noite, depois de colocar Luna na cama e ouvir a respiração de Theo estabilizar, Helena encontrou Clara sentada na cozinha. A menina queria saber se ser forte significava nunca sentir saudade. Helena sentou-se ao lado dela e disse que força não era ausência de saudade, raiva ou medo. Força era não entregar o volante da vida a esses sentimentos. Clara apoiou a cabeça no ombro da mãe e por alguns minutos as duas choraram baixo, sem pedir desculpas. Rafael voltou ao escritório tarde, mas não conseguiu trabalhar. Pediu ao arquivo antigo os documentos do caso de Helena e recebeu cópias incompletas, assinaturas estranhas, datas que não combinavam. Uma nota interna indicava que Valéria coordenara parte da investigação doméstica antes de qualquer auditor independente. Ele leu aquilo com um frio novo na nuca. Durante 5 anos, evitara olhar de perto para a ferida. Agora a ferida olhava de volta, cheia de nomes. Dona Estela entrou sem bater como sempre e encontrou os papéis sobre a mesa. A expressão dela não mudou, mas Rafael a conhecia o bastante para notar a sombra rápida em seus olhos. Ela perguntou por que ele remexia lixo antigo quando a empresa enfrentava problemas reais. Rafael respondeu que talvez os problemas reais tivessem começado justamente ali. Pela primeira vez, a mãe não teve uma frase pronta. O silêncio dela confirmou mais do que qualquer confissão. Enquanto isso, Helena recebia uma ligação de Elias. Ele perguntava por Luna, mas logo percebeu algo em sua voz. Helena contou do reencontro sem dramatizar, como quem relata um risco estratégico. Elias ouviu até o fim e disse que Rafael poderia finalmente investigar, mas também poderia tentar recuperar controle. A diferença seria medida por ações, não por arrependimentos. Helena concordou. Aprendera que culpa masculina quando não amadurece. Costuma procurar perdão como quem procura a absolvição barata. Antes de dormir, ela abriu o antigo caderno onde um dia escrevera os nomes dos filhos e as primeiras metas. As páginas estavam gastas com manchas de café e marcas de noites difíceis. Ao lado de cada item antigo, havia sinais de conquista. Documentos, renda, proteção legal, estudo, testemunhas. Helena passou o dedo sobre a palavra testemunhas e entendeu que o novo contrato talvez trouxesse mais que trabalho, poderia trazer também a chance de expor a verdade. Na manhã seguinte, a notícia chegou por mensagem oficial. A Raiz Clara estava entre as 2 finalistas. A outra concorrente era uma fornecedora antiga dos Monteiro, ligada a Valéria por relações que ninguém admitia em público. Helena leu o aviso 2 vezes e sentiu o peso do tabuleiro se ajustar.
Não era apenas uma disputa comercial. Era a primeira vez em 5 anos que ela entrava pela porta da frente, num espaço onde antes tentaram apagar. Ela reuniu Clara, Theo e Luna antes de sair para o galpão. Disse que dias difíceis poderiam voltar, mas agora eles tinham teto, amigos, advogados, trabalho e verdade. Clara segurou a mão da irmã. Theo levantou o queixo como pequeno soldado de uma guerra que ainda não entendia por completo. Luna sorriu e ofereceu à mãe outro desenho de lua. Helena guardou o papel junto ao coração. Desta vez, se a tempestade viesse, encontraria uma mulher com raízes. A resposta final da concorrência ainda não havia saído, mas o nome de Helena já circulava pelos corredores do Grupo Monteiro como uma ameaça elegante. Alguns executivos admiravam seus números, outros temiam contrariar. Valéria e Rafael observava tudo com a sensação de que a empresa inteira falava em códigos diante dele. Em sua mesa, as cópias antigas do suposto escândalo de 5 anos antes permaneciam abertas, cheias de lacunas, que agora pareciam gritar. Ele mandou chamar Augusto Neri, auditor aposentado, que trabalhara para a família durante décadas e fora afastado pouco depois da expulsão de Helena. O velho entrou no escritório com passos medidos, carregando uma pasta gasta e um rosto de homem que aprendera a sobreviver, dizendo menos do que sabia. Rafael ofereceu café, mas Augusto recusou. Disse que certas conversas ficavam mais curtas quando não eram adoçadas. A frase confirmou que ele trouxera algo perigoso. Enquanto isso, Helena preparava a segunda apresentação técnica no galpão da Raiz Clara. Revisava rotas de entrega, custos de combustível e protocolos de emergência, mas sua mente voltava ao olhar de Rafael diante dos documentos. Ela não queria confiar na dúvida dele. Dúvidas tardias podiam ser apenas outra forma de ego ferido. Ainda assim, sabia que se o passado começasse a rachar dentro da própria família Monteiro, a verdade teria uma entrada que antes não existia. Clara ajudava a organizar etiquetas numa mesa próxima, embora fingisse não escutar as conversas da mãe com Marta. A menina carregava o passado em fragmentos, alguns nítidos demais para sua idade. Lembrava da chuva, da voz do pai, do rosto de Valéria, sorrindo perto da escada. Lembrava também de ter visto a tia entregar uma pasta a um homem antes da discussão começar. Durante anos pensara que aquilo era detalhe sem importância. Agora não tinha tanta certeza. No escritório de Rafael, Augusto abriu a pasta e mostrou recibos de consultoria que nunca passaram pela auditoria oficial. As datas coincidiam com a semana em que Helena fora acusada de roubar documentos. Havia pagamentos a uma empresa de fachada criada por um advogado próximo de Valéria. Rafael leu em silêncio, sentindo a garganta fechar. Perguntou por que Augusto não falara antes. O velho respondeu que tentara, mas Dona Estela o chamara de ingrato e encerrou seu contrato. Aquela revelação não inocentava Rafael. Pelo contrário, cada linha mostrava quantas portas ele poderia ter aberto se tivesse escolhido investigar em vez de obedecer. Ele se levantou e foi até a janela, vendo a cidade refletida no vidro como uma multidão de testemunhas mudas. Augusto disse que não tinha provas suficientes para tribunal, apenas rastros. Rafael respondeu que rastros bastavam para procurar pegadas. Pela primeira vez em anos, sua voz não pediu permissão à mãe. Valéria soube da visita de Augusto antes do almoço. Tinha olhos em secretárias, motoristas e funcionários que lhe deviam favores pequenos demais para parecerem corrupção. Entrou no banheiro executivo, trancou-se numa cabine e ligou para um número sem nome salvo. Sua voz saiu baixa e cortante. Queria cópias de tudo que ainda existisse sobre Helena, incluindo registros da casa de acolhimento, fornecedores atuais e qualquer fragilidade sanitária da Raiz Clara. Do outro lado, alguém prometeu rapidez. Naquela tarde, Rafael apareceu no galpão sem avisar. Chegou sem comitiva, usando um carro discreto, talvez acreditando que a simplicidade pudesse diminuir a violência de sua presença. As funcionárias pararam por instinto, reconhecendo o sobrenome antes mesmo do homem. Helena estava na área de embalagem, conferindo lacres. Ao vê-lo, tirou as luvas com calma, lavou as mãos e pediu a Marta que continuasse o procedimento. Não lhe daria o prazer de interromper seu mundo. Preciso conversar, disse Rafael quando ficaram perto do escritório envidraçado. Helena olhou para o relógio.
Tenho 15 minutos. Ele aceitou a medida como quem recebe uma punição justa. Disse que havia encontrado inconsistências nos documentos antigos, pagamentos estranhos, interferência de Valéria. Helena não demonstrou surpresa. A falta de espanto dela o feriu. Ele percebeu que, enquanto a verdade para ele era descoberta recente, para ela fora uma ferida aberta todos os dias. Você quer que eu agradeça por finalmente desconfiar? Perguntou Helena, sem elevar a voz. Rafael baixou os olhos. Disse que não merecia agradecimento, mas precisava saber o que ela lembrava. Helena apoiou as mãos sobre a mesa e falou da pasta que nunca vira, das fotografias manipuladas da conta bloqueada naquela mesma noite do motorista impedido de ajudar. Cada detalhe saía preciso, não como desabafo, mas como depoimento. Rafael empalidecia a cada frase. Clara entrou no escritório carregando uma prancheta, sem saber que ele ainda estava ali. Ao ver o pai, parou no meio da porta. Por um instante o galpão inteiro pareceu perder som. Rafael deu um passo, mas Helena ergueu a mão impedindo a aproximação. Clara endireitou os ombros, uma criança tentando caber numa coragem adulta. Ele disse seu nome com cuidado. Ela respondeu apenas Senhor Rafael, e a formalidade da filha o atingiu como sentença. A menina não chorou. Perguntou se ele lembrava do coelho de pano que ficara molhado na praça. Rafael não soube responder. Clara continuou dizendo que Theo teve febre naquela semana e que a mãe não dormia, porque Luna era pequena demais para respirar tranquila. Depois mencionou a pasta entregue por Valéria antes da briga. Helena olhou para a filha com surpresa. Rafael ficou imóvel. Aquela lembrança infantil guardada sem intenção jurídica abria uma fenda profunda. Eu achei que adultos sabiam tudo, disse Clara, os olhos brilhando. Depois entendi que alguns adultos escolhem não saber. Ela colocou a prancheta sobre a mesa e saiu antes que a voz quebrasse. Helena fechou os olhos por um segundo, sentindo orgulho e dor. Rafael parecia menor dentro do próprio corpo. Quis correr atrás da filha, pedir perdão, mas compreendeu que o perdão não era a porta que se arrombava. Era a casa que talvez nunca fosse reaberta. Elias chegou pouco depois para buscar um relatório médico de Luna que Helena deixara no escritório. Ao encontrar Rafael, seu rosto não mudou, mas o ar entre os dois endureceu. O médico cumprimentou com educação fria. Rafael reconheceu nele o homem que estivera ao lado de Helena quando ele próprio estivera ausente. A rivalidade que tentou nascer morreu diante da vergonha. Elias não precisava disputar lugar. Ele já havia ocupado por mérito o espaço da proteção. Helena pediu que ambos se sentassem, pois não toleraria tensão masculina dentro do lugar onde mulheres reconstruíam vidas. Elias entregou a ela uma cópia de arquivos que conseguira por meio de Mara, a enfermeira do hospital. Não eram prontuários violados, mas registros administrativos legalmente solicitados por Helena semanas antes. Neles, aparecia uma tentativa de consulta externa feita por um advogado desconhecido, perguntando sobre o parto de Luna 2 dias depois do nascimento. O nome ligado ao pedido era Valéria Monteiro. Rafael leu a cópia com as mãos tensas. Elias explicou que a solicitação fora negada porque não havia autorização da mãe, mas provava interesse indevido. Helena lembrou, então, das semanas em que temera que alguém tentasse tirar seus filhos. A paranoia que carregara tantas vezes, chamada por ela mesma de exagero, ganhava corpo documental. Rafael murmurou que não sabia. Helena respondeu que essa frase repetida demais começava a soar menos como defesa e mais como retrato. No fim da tarde, Rafael saiu do galpão levando cópias autorizadas e um silêncio pesado. Ao passar pela área de produção, viu mulheres embalando refeições com concentração, crianças fazendo tarefas numa mesa lateral e Helena sendo chamada a todo instante para resolver problemas concretos. Aquilo não era fachada, era obra. Uma obra mais honesta que muitas torres erguidas pela sua construtora. Ele entrou no carro com a certeza dolorosa de que perdera não apenas uma esposa, mas uma líder que nunca soubera reconhecer. Na mansão, Dona Estela esperava por ele no salão principal. A postura era impecável, mas a voz veio dura. Perguntou se agora ele frequentaria cozinhas comunitárias para ouvir calúnias contra a própria família. Rafael não respondeu de imediato. Colocou sobre a mesa uma cópia do recibo ligado à empresa de fachada.
Pela primeira vez viu uma rachadura quase imperceptível no rosto da mãe. Ela disse que Valéria cuidara de detalhes operacionais e talvez tivesse cometido excessos para protegê-lo. Proteger-me de quê? Perguntou Rafael. Dona Estela ergueu o queixo. Disse que Helena nunca pertencera ao mundo deles, que uma mulher como ela, cedo ou tarde, cobraria caro por cada favor recebido. Rafael riu, sem alegria. Lembrou que Helena saíra sem dinheiro, sem casaco, sem sequer usar o nascimento de Luna contra ele. O argumento da mãe começava a se desfazer diante dos fatos. Estela percebeu o perigo e mudou de tom, transformando desprezo em lágrimas treinadas. Valéria entrou durante a discussão, fingindo surpresa ao ver os papéis. Rafael perguntou diretamente sobre a pasta entregue antes da expulsão. Ela negou, depois disse não lembrar, depois acusou Clara de ser criança influenciada pela mãe. A sequência foi rápida demais. Rafael, que por anos acreditara em cada pausa da irmã, notou enfim o cálculo. Valéria percebeu o olhar dele e sentiu raiva. Não de culpa, mas de afronta. Helena estava roubando dela a obediência do irmão. Naquela noite, Helena reuniu Elias, Marta, Joana e uma advogada chamada Renata, no escritório da Raiz Clara. Sobre a mesa havia documentos, cópias de registros, fotografias do galpão e um mapa de riscos. Renata, indicada por irmã Beatriz, tinha voz calma e olhar direto. Explicou que ainda faltava uma prova central, ligando a fraude antiga às acusações formais, mas os indícios já permitiam preparar uma ação preventiva. Helena ouviu tudo sem ansiedade visível, anotando cada etapa. Elias observava a forma como ela conduzia a reunião. Havia ternura quando falava dos filhos e aço quando falava de provas. Ele amava aquela combinação, embora jamais a usasse para pressioná-la. Sabia que Helena não precisava de um homem declarando salvação em meio a uma guerra. Precisava de aliados que respeitassem sua liderança. Por isso, quando Renata perguntou quem autorizaria os próximos pedidos legais, Elias não respondeu por ela. Apenas esperou que Helena erguesse a caneta. Vamos fazer do jeito certo, disse Helena. Sem vingança cega, sem mentira, sem atalho sujo. Eles venceram uma vez porque eu estava isolada. Agora cada passo terá testemunha. Marta sorriu com orgulho. Joana enxugou os olhos. Renata assentiu satisfeita. Para Helena, aquele momento tinha mais força que qualquer cena grandiosa. 5 anos antes decidiram sua vida numa sala onde ela era minoria. Agora, ela montava sua própria mesa e ninguém falaria em seu lugar. Do lado de fora, um carro estacionado com faróis apagados observava o galpão. O homem ao volante fotografou a saída de Elias, depois a de Renata. Enviou as imagens a Valéria, que as recebeu em seu apartamento luxuoso, cercada por taças e telas acesas. Ela ampliou o rosto da advogada, pesquisou seu nome e sorriu quando descobriu antigos processos contra construtoras corruptas. Helena não estava apenas crescendo, estava se armando. Isso exigia uma resposta exemplar. Valéria telefonou novamente para o contato sem nome. Desta vez não pediu documentos. Pediu um susto. Algo que parecesse acidente sanitário, falha elétrica ou descuido de gente despreparada. O objetivo não era destruir tudo de imediato, mas manchar a Raiz Clara antes da decisão final da concorrência. Se Helena fosse vista como risco, o comitê recuaria. Se Rafael tentasse defendê-la, pareceria movido por culpa pessoal. Valéria conhecia a lama porque aprendera a fabricar. Na madrugada seguinte, Rafael retornou sozinho ao arquivo morto da empresa. Abriu caixas antigas, leu mensagens impressas, conferiu assinaturas e encontrou uma cópia parcial de um e-mail enviado por Valéria a um segurança da mansão. A ordem era simples: impedir que Helena saísse com qualquer pasta, permitir apenas roupas das crianças e registrar imagens selecionadas da discussão. O e-mail não provava toda a armação, mas mostrava a preparação anterior à suposta descoberta. Rafael sentiu náusea. Ele pensou em ligar para Helena imediatamente, mas conteve o impulso. Não queria aparecer com mais fragmentos e pedir que ela costurasse por ele a verdade que destruíra. Chamou Augusto, pediu autenticação do material e mandou preservar os arquivos em local externo. Depois ficou sentado no chão do depósito cercado por caixas empoeiradas. O homem que se acreditara traído começava a enxergar que fora cúmplice por omissão
e essa palavra era mais pesada que engano. Helena em casa despertou antes do alarme. Luna tossira durante a noite e Clara dormira ao lado da irmã para avisar qualquer mudança. Theo, no sofá, fingira vigiar a porta com uma lanterna, como se monstros de adultos pudessem ser afastados por luz pequena. Helena cobriu o filho e sentiu o coração apertar. Não podia permitir que a nova guerra roubasse a infância que restava. Justiça para ela não seria espetáculo, seria proteção. Ao chegar ao galpão, encontrou na porta uma fita adesiva estranha, quase invisível, prendendo parte da fechadura lateral. Marta disse que a equipe de limpeza não usara aquilo. Helena não tocou em nada. Fotografou. Chamou Renata, acionou a segurança contratada e pediu que todos entrassem apenas pela porta principal. Seu rosto permaneceu calmo, mas por dentro uma certeza se formava. Valéria havia deixado de agir como sombra do passado. Agora caminhava em direção aos seus filhos. Mais tarde, Rafael recebeu uma mensagem anônima com a foto da fechadura adulterada. Nenhuma palavra acompanhava a imagem. Ele soube com um frio no estômago que a ameaça não era apenas jurídica. Ligou para Helena, e ela atendeu depois de vários toques. Ele disse que ela precisava reforçar a segurança. Helena respondeu que já fizera isso antes mesmo de qualquer aviso dele. A frase era simples, mas carregava uma verdade inteira. Ela aprendera a se salvar sem esperar por ele. No silêncio que se seguiu, Rafael pediu para ver as crianças não como direito, mas como possibilidade futura. Helena fechou os olhos, ouvindo Clara rindo ao fundo com Luna. Disse que a possibilidade dependeria de constância, verdade e avaliação profissional, não de culpa repentina. Rafael aceitou embora a resposta do S. Pela primeira vez ele não discutiu condições impostas por ela. Apenas disse que encontrara novos documentos e que quando fossem verificados entregaria tudo. Helena desligou e permaneceu olhando para o galpão em movimento. O medo estava ali inevitável, mas não governava suas mãos. Ela pensou na praça, na incubadora de Luna, no certificado simples, nas mulheres que confiavam nela. Se Valéria queria guerra, encontraria uma adversária que conhecia fome, parto, abandono e planilhas. Poucas pessoas eram tão perigosas quanto uma mãe que aprendera estratégia para continuar amando. E Helena finalmente estava pronta para deixar a verdade respirar. O primeiro sinal de que a guerra havia deixado de ser silenciosa veio antes do sol. Um cheiro metálico misturado a fumaça e óleo queimado espalhou-se pelo corredor lateral da Raiz Clara quando Marta abriu a porta principal. As lâmpadas piscaram uma vez, depois outra como olhos assustados. Helena, que revisava notas fiscais no escritório, levantou-se no mesmo instante. Não correu sem pensar. Pegou o telefone, chamou todos para fora e ordenou que ninguém tocasse em interruptores. Marta obedeceu, mas Joana ainda estava na área fria, conferindo caixas de legumes para a entrega da manhã. Um estalo atravessou o galpão, seguido por uma explosão curta no painel elétrico próximo à cozinha industrial. O barulho derrubou bandejas que se espalharam pelo chão como trovões de metal. 2 funcionárias gritaram. A fumaça engrossou depressa. Helena cobriu a boca com a manga e avançou apenas o suficiente para enxergar Joana cambaleando entre sombras. Todo mundo para o pátio agora, ordenou Helena a voz firme o bastante para cortar o pânico. Ela apontou rotas, chamou nomes, contou cabeças. A disciplina treinada em simulados que muitos achavam exagero virou salvação. Elias sempre dissera que desastres respeitavam menos quem improvisava. Helena ouvira. Quando percebeu que Joana tossia perto da porta lateral, pegou um pano molhado, entrou acompanhada de Marta e puxou a mulher para fora antes que a fumaça tomasse seus pulmões. Luna estava no pequeno quarto de descanso, onde ficava quando a babá comunitária chegava atrasada. Clara havia ido buscar água para a irmã minutos antes do estouro, e Theo tentava entender por que as luzes falhavam. Quando a fumaça invadiu o corredor, Clara segurou Luna pela mão e a guiou para a saída, repetindo as instruções da mãe. A menina menor começou a respirar com dificuldade pálida, assustada, os olhos enormes, procurando Helena entre corpos e vozes. Helena viu Luna dobrar os joelhos perto do portão e sentiu o mundo inteiro reduzir-se ao peito da filha. Correu,
Ajoelhou-se no chão molhado e colocou a mão atrás de sua nuca. Luna tentava puxar ar, mas cada respiração saía curta como se o coração frágil tropeçasse. Clara chorava pedindo desculpas, embora tivesse feito tudo certo. Helena segurou o rosto da filha mais velha e disse que ela a salvara. Depois ligou para Elias com dedos que finalmente tremiam. Elias chegou junto com a ambulância, porque estava a poucas quadras em uma visita ao posto comunitário. Ajoelhou-se ao lado de Luna, avaliou pulso, respiração e cor da pele, enquanto Helena respondia perguntas sem perder o contato com a filha. Theo segurava a mochila de remédios como se fosse um escudo. O médico aplicou oxigênio e pediu transporte imediato. Antes de entrar na ambulância, olhou para Helena com gravidade. Aquilo não parecia falha comum. O galpão ficou cercado por bombeiros, funcionários e vizinhos. A produção da manhã estava perdida, parte do estoque comprometida e a cozinha principal interditada. Mesmo assim, Helena enviou mensagens aos clientes antes que boatos chegassem. Explicou que houve incidente técnico, que a equipe estava segura em maioria que entregas emergenciais seriam remanejadas por cozinhas parceiras. Marta, com o braço enfaixado, perguntou como ela conseguia pensar em logística. Helena respondeu que pânico também precisava de liderança. No hospital, Luna foi estabilizada após horas que pareceram uma punição sem fim. O médico plantonista confirmou que a fumaça agravara sua condição cardíaca, mas a resposta rápida evitara dano maior. Helena permaneceu ao lado da cama, acariciando os cabelos finos da filha, enquanto Clara e Theo dormiam encostados um ao outro numa cadeira. Elias ficou no corredor falando com colegas, acionando contatos e segurando a própria raiva, porque sabia que Helena precisaria de clareza, não de explosão. Rafael soube do incêndio pela imprensa local antes de receber qualquer ligação. O título falava em possível negligência numa empresa finalista de grande contrato urbano. Valéria já havia plantado a semente. Ele assistiu às imagens do galpão, com o estômago revirado, reconhecendo a velocidade suspeita com que repórteres apareceram. Ao ver Helena entrando na ambulância com Luna nos braços, a culpa deixou de ser ideia e tornou-se dor física. Pegou o carro sem avisar ninguém. Chegou ao hospital no fim da tarde e encontrou Elias diante da porta do quarto. Os dois homens se encararam em silêncio. Rafael queria exigir notícias, mas compreendeu que exigências não cabiam a quem faltara 5 anos. Elias disse que Luna estava estável, mas cansada. A voz do médico não escondia reprovação. Rafael perguntou se podia vê-la de longe. Elias respondeu que a decisão era de Helena. Aquela frase simples devolveu o mundo ao seu eixo correto. Helena saiu minutos depois com olheiras profundas e postura intacta. Rafael deu um passo, mas parou antes de invadir seu espaço. Disse que sentia muito. Ela olhou para ele como quem examina uma palavra usada tarde demais. Sentir não muda, fios cortados, portas adulteradas, nem crianças respirando fumaça. Rafael empalideceu. Helena então contou que o painel havia sido mexido, que as câmeras externas falharam na mesma faixa horária e que um fornecedor desconhecido tentara entregar caixas sem registro. A cada detalhe, Rafael entendia que Valéria não apenas tentava vencer uma disputa. Ela estava disposta a ferir crianças para preservar poder. Disse que colocaria investigadores particulares à disposição. Helena recusou de imediato. Não queria homens dele entrando em sua empresa para depois transformarem provas em propriedade Monteiro. Aceitaria apenas documentos formais, cópias verificáveis e cooperação com sua advogada. Rafael assentiu. Aquela recusa antes o teria ofendido. Agora lhe pareceu justa. Renata chegou ao hospital, trazendo uma pasta e um olhar que não desperdiçava emoção. Ela havia conseguido preservar imagens de uma câmera de trânsito próxima ao galpão. O vídeo mostrava uma van sem identificação, estacionada na madrugada, e 2 homens entrando pelo corredor lateral. A placa estava parcialmente coberta, mas um adesivo no vidro traseiro permitia rastrear uma empresa de manutenção ligada a contratos antigos dos Monteiro. Rafael reconheceu o nome e fechou os punhos. Helena observou a reação dele sem consolo. Não desejava seu sofrimento, mas também não tinha obrigação de amortecer a queda de quem demorou a olhar. Renata explicou que precisavam registrar ocorrência ampliada, pedir perícia independente
e impedir que a narrativa de negligência se consolidasse. Helena concordou. Em seguida pediu a Rafael que saísse, pois Luna acordaria e não merecia abrir os olhos para uma tensão que ainda não compreendia. Ele saiu sem contestar. Naquela noite, Valéria comemorou antes da hora. Recebeu relatórios de imprensa, mensagens de empresários preocupados e comentários insinuando que a Raiz Clara talvez não tivesse estrutura para contrato público. Serviu vinho e sorriu diante da janela do apartamento. Seu plano não destruíra Helena, mas a colocara sob suspeita. Para Valéria, reputação era vidro. Bastava uma rachadura bem posicionada para que todos passassem a enxergar defeito. Ela ainda não sabia que Helena aprendera a trabalhar com estilhaços. O erro de Valéria foi subestimar as mulheres do galpão. Enquanto a imprensa repetia dúvidas, Marta reuniu funcionárias, vizinhos e motoristas que tinham visto movimentos estranhos. Joana, mesmo com tosse e pontos no braço, lembrou do cheiro de solvente perto da porta lateral. Uma cozinheira chamada Sônia encontrara lacres rompidos numa caixa antes da explosão. Cada uma entregou depoimentos por escrito, horários, nomes, fotos. A comunidade, que Valéria chamava de fraca, produziu uma rede de testemunhas. Helena voltou ao galpão 2 dias depois, contra recomendações de descanso. Não entrou antes da perícia, mas permaneceu no pátio com capacete emprestado, ouvindo técnicos e fazendo perguntas precisas. Queria saber por que o disjuntor principal não isolara a falha, como o acesso lateral fora violado, onde as câmeras deixaram de gravar. O perito, acostumado a empresários distraídos, percebeu que aquela mulher entendia o suficiente para não ser enganada por relatórios vagos. Rafael apareceu com Augusto e uma pasta de contratos antigos. Desta vez não entrou como dono da situação. Esperou do lado de fora até Helena autorizar sua presença. Trouxe registros que ligavam a empresa de manutenção da van a serviços pagos por Valéria em obras anteriores. Havia notas duplicadas, datas incoerentes e assinaturas de um gerente que morrera meses antes de supostamente aprovar um orçamento. Renata recebeu tudo em cópias autenticadas e não agradeceu mais que o necessário. A convivência forçada entre Helena e Rafael tornou-se um campo minado. Ele tentava ajudar, mas cada gesto trazia a sombra do passado. Ela aceitava informações, nunca proteção paternalista. Em certo momento, ao ver ela discutir com seguradoras, bombeiros e clientes em 3 ligações sucessivas, Rafael lembrou da jovem esposa corrigindo planilhas em noites antigas. A diferença era que agora não havia amor suficiente para suavizar o erro dele. Havia respeito tardio, e isso doía porque não pedia nada. Elias observava essa aproximação com uma serenidade que custava caro. Ele amava Helena de maneira profunda, construída em anos de presença, febres, cursos, aniversários modestos e consultas de Luna, mas sabia que a dor entre ela e Rafael não podia ser resolvida por sua vontade. Numa tarde, encontrou Helena sentada no banco do hospital exausta e ofereceu café. Ela aceitou. Ficaram em silêncio até que ele disse que estaria ao lado dela qualquer que fosse a verdade. Helena entendeu o que havia por trás daquela frase. O amor de Elias não exigia pressa, e justamente por isso era mais difícil de encarar. Ela segurou o copo quente entre as mãos e respondeu que não sabia que espaço existia dentro dela, além de maternidade, trabalho e guerra. Elias sorriu com tristeza. Disse que não estava pedindo espaço, apenas garantindo que não se tornaria mais uma dívida. Helena sentiu os olhos arderem, mas não chorou. Enquanto isso, Clara enfrentava sua própria batalha. Na escola, colegas repetiram que a empresa da mãe quase matara funcionários por descuido. A menina ouviu até o recreio, depois colocou sobre a mesa uma lista de procedimentos de segurança da Raiz Clara, impressa na noite anterior. Explicou que negligência não acionava câmeras de trânsito, nem entrava por portas adulteradas. A professora chamou Helena preocupada. Ao chegar, a mãe encontrou Clara firme, mas tremendo. Reconheceu ali uma infância defendendo a verdade cedo demais. Helena ajoelhou-se diante da filha no corredor da escola e pediu perdão por aquela guerra chegar até ela. Clara respondeu que não queria ser protegida. Com silêncio, queria saber como lutar direito. Helena abraçou a filha e prometeu ensiná-la a distinguir coragem de endurecimento. Theo, ao saber do episódio,
passou a desenhar sistemas de alarme para o galpão, com sensores imaginários e portas impossíveis de arrombar. Luna, mais quieta, perguntava se a fumaça voltaria. A pergunta de Luna decidiu o próximo passo de Helena. Ela não esperaria apenas justiça legal. Reabriu a produção em uma cozinha parceira, instalou câmeras novas financiadas por uma campanha espontânea de clientes e publicou um comunicado claro. Não acusou sem prova, mas apresentou laudos preliminares, registros de segurança e medidas adotadas. Falou como empresária, mãe e cidadã. A resposta pública mudou. O que parecia escândalo começou a parecer ataque contra uma mulher que trabalhava demais para cair por descuido. Valéria viu a virada com raiva crescente. O Comitê da Concorrência suspendeu a decisão não para eliminar a raiz clara, mas para aguardar a perícia. Alguns jornalistas passaram a investigar a van. Um deles encontrou vínculos entre a empresa de manutenção e obras antigas do Grupo Monteiro. A lama que Valéria espalhara começou a escorrer de volta. Dona Estela exigiu calma, mas a filha já não ouvia. A soberba, quando ameaçada, confunde estratégia com fúria. Rafael confrontou Valéria no escritório da presidência. Colocou as cópias dos contratos à imagem da van e o relatório preliminar sobre a mesa. Ela riu, dizendo que ele estava sendo manipulado por uma mulher ressentida. Rafael não gritou. Isso a inquietou mais que raiva. Ele perguntou se Luna precisava morrer para que ela se sentisse segura. Valéria perdeu o sorriso por um segundo. Foi pouco, mas suficiente. Rafael viu no rosto da irmã a ausência de limite que deveria ter enxergado anos antes. Você não sabe o que eu fiz por esta família, disse Valéria a voz baixa. Rafael respondeu que talvez finalmente estivesse aprendendo. Ela se aproximou, os olhos brilhando de ódio, e sussurrou que Helena destruiria todos eles se ele continuasse fraco. Rafael pensou em Clara chamando-o de Senhor Rafael, em Theo crescendo sem seu abraço em Luna, respirando oxigênio por causa de uma ambição doentia. Pela primeira vez, a palavra família deixou de proteger o crime. Helena recebeu a gravação de uma ligação anônima 3 dias depois. A voz masculina, distorcida pelo medo, dizia que fora contratado para adulterar a porta lateral, mas que não sabia que haveria crianças no prédio. Mencionava o nome de um intermediário de Valéria e pedia garantia antes de depor. Renata avaliou o áudio com cautela, mas viu nele uma abertura. Helena não celebrou. Sabia que gente culpada podia mentir para salvar a própria pele. Ainda assim, toda rachadura merecia investigação. O encontro com o homem foi marcado em uma igreja vazia, acompanhado por Renata Elias e um investigador legal. Rafael não foi convidado. Helena deixou isso claro, pois a testemunha poderia fugir ao ver um Monteiro. O homem chegou pálido, mãos inquietas, boné baixo. Chamava-se Damião e trazia comprovantes de pagamento parcelado. Disse que a ordem era causar interdição, não ferimentos. Helena ouviu sem piedade fácil. Para ela, a intenção menor não apagava o risco imposto a Luna. Quando Damião descreveu o intermediário, Renata identificou um antigo motorista de Valéria. Os comprovantes mostravam transferências por contas de terceiros, mas uma delas ligava-se a uma empresa de eventos usada pela família Monteiro. A cadeia ainda precisava ser fortalecida, porém, o desenho começava a aparecer. Helena saiu da igreja com o rosto calmo. Elias perguntou se ela estava bem. Ela respondeu que não. Estava com raiva. Mas a raiva, enfim, tinha endereço, documento e testemunha. Naquela noite, Helena foi ao quarto das crianças e encontrou os 3 dormindo juntos como na casa de acolhimento. Clara abraçava Luna. Theo segurava uma lanterna apagada. A mãe sentou-se no chão e deixou o cansaço atravessar seus ombros. Não queria que a vida dos filhos fosse definida por inimigos. Queria aniversário simples, dever de escola, bronca por bagunça domingo com pão quente. A justiça era necessária porque protegia exatamente essa normalidade tão humilde e tão preciosa. No dia seguinte, ela entrou no galpão danificado, acompanhada pela equipe, e parou diante da cozinha chamuscada. As paredes tinham marcas de fumaça, mas a estrutura permanecia de pé. Helena tocou a bancada escurecida e lembrou da primeira sopa vendida em pote usado. Depois, virou-se para as mulheres que esperavam orientação. Disse que reconstruiriam melhor com segurança, maior contrato ou sem contrato. Ninguém ali seria reduzida a vítima.
Aplausos começaram tímidos, depois encheram o pátio. Rafael assistiu à cena de longe, sem se anunciar. Viu Helena liderar pessoas feridas, sem prometer facilidades. Viu crianças ajudando a separar doações. Viu Elias carregando caixas, sem buscar destaque. Pela primeira vez compreendeu que pedir perdão não seria suficiente para voltar a lugar algum. Ele teria de desmontar a própria casa de mentiras, peça por peça, diante de todos. E talvez, ao final, encontrasse apenas o direito de ser pai sob condições que não escolheria. Helena percebeu sua presença, mas não foi até ele. Apenas sustentou o olhar por um instante. Não havia convite nem expulsão. Havia uma fronteira. Rafael inclinou a cabeça aceitando-a e saiu para entregar a Augusto mais documentos que poderiam destruir Valéria. Helena voltou-se para a equipe, para os filhos, para o prédio ferido. A guerra ainda não terminara, mas agora seus inimigos sabiam que cada golpe contra ela produziria prova, testemunha e reação. Isso mudava tudo. O auditório da Câmara Empresarial estava cheio antes das 9 da manhã. E o ar parecia mais pesado que concreto fresco. Jornalistas ocupavam a lateral, advogados organizavam pastas, representantes da prefeitura cochichavam junto ao palco. A audiência havia sido convocada para decidir o futuro do grande projeto urbano. Mas todos sabiam que a disputa ultrapassara refeições, obras e contratos. No centro invisível daquela sala estavam uma mulher expulsa na chuva e uma família rica tentando impedir que o passado respirasse. Helena chegou com Renata, Marta e Joana, usando um vestido azul escuro sem adornos. Clara caminhava ao seu lado, séria, autorizada a assistir apenas porque insistira que a verdade de sua infância também lhe pertencia. Theo ficou com Elias e Luna numa sala reservada próxima, onde a menina descansava longe das câmeras. Helena beijou os filhos antes de entrar, sentindo que cada passo rumo ao auditório era também uma volta àquela porta de ferro fechada 5 anos antes. Rafael já estava sentado à mesa principal ao lado de Dona Estela e Valéria. Parecia mais velho do que na semana anterior, não pela idade, mas pelo peso de enxergar tarde demais. Dona Estela mantinha a elegância imaculada, pérolas no pescoço e expressão de vítima respeitável. Valéria sorria para os fotógrafos, confiante na própria capacidade de torcer qualquer narrativa. Ao ver Helena, inclinou a cabeça com falsa compaixão, como se ainda acreditasse que desprezo pudesse vestir seda. A primeira parte da audiência tratou de relatórios técnicos. Peritos confirmaram adulteração na porta lateral da raiz clara, falha provocada no sistema elétrico e presença de solvente próximo ao painel. A linguagem era seca, cheia de termos industriais, mas a conclusão atingiu a sala com clareza brutal. Não fora descuido, fora sabotagem. Algumas pessoas olharam para Helena com surpresa, como se só agora descobrissem que uma mulher pobre não precisava mentir para parecer injustiçada. Renata assumiu a palavra depois dos peritos. Sua voz não buscava emoção e por isso mesmo dominou a sala. Apresentou imagens da van, comprovantes entregues por Damião, registros de ligações, contratos antigos da empresa de manutenção e transferências que passavam por intermediários ligados a Valéria. A advogada não chamou aquilo de coincidência. Chamou de cadeia operacional. Valéria riu baixo, tentando demonstrar, mas seus dedos apertavam a caneta com força suficiente para marcar a pele. Dona Estela pediu a palavra para protestar contra uma campanha de difamação. Falou de tradição de décadas de contribuição da família Monteiro, de uma nora ingrata que transformara problemas conjugais em palco público. Algumas cabeças assentiram por hábito, porque sobrenomes antigos ainda hipnotizavam salas modernas. Helena ouviu sem mudar o rosto. A cada frase da ex-sogra lembrava da marquise fria da sopa na casa de acolhimento, da pequena Luna lutando para respirar numa incubadora. Quando chegou sua vez, Helena levantou-se sem pressa. Não levou lenços, não fingiu fragilidade, não elevou a voz. Disse que não estava ali para pedir pena, porque pena era moeda barata demais para pagar o que seus filhos haviam vivido. Estava ali para apresentar fatos. Abriu a primeira pasta e mostrou a cronologia da noite em que fora expulsa, incluindo bloqueio de cartões, recusa do motorista em ajudar ela e imagens selecionadas pela segurança da mansão. A sala ficou inquieta,
Quando Renata exibiu o e-mail encontrado por Rafael no arquivo morto, a ordem para restringir o que Helena levaria da casa havia sido enviada antes da suposta descoberta da fraude. Isso significava preparação. Isso significava armadilha. Valéria perdeu parte da cor no rosto, mas ainda tentou dizer que o documento estava fora de contexto. Helena virou-se para ela pela primeira vez e perguntou que contexto justificava deixar 2 crianças e uma grávida na chuva. O silêncio que se seguiu não foi piedoso, foi acusador. Clara, sentada na primeira fileira, segurou a mão de Marta com força. Rafael olhou para a filha e viu a infância que permitira ser atravessada por crueldade. Quando Helena apresentou os registros do hospital, mostrando tentativa de acesso indevido a informações sobre Luna recém-nascida, alguns jornalistas começaram a digitar freneticamente. Dona Estela sussurrou algo ao advogado, mas ele já não parecia tão confiante. Valéria então cometeu o erro de atacar Clara. Disse que memórias infantis eram facilmente manipuladas, que Helena treinara a menina para repetir uma história conveniente. Antes que Rafael reagisse, Clara levantou-se. Helena quase a conteve, porém a filha olhou para ela, pedindo permissão sem palavras. A mãe assentiu com dor. Clara caminhou até o microfone pequena, diante do auditório, mas com uma firmeza que fez até os fotógrafos baixarem as câmeras por um segundo. Eu lembro da pasta, disse Clara em português claro e sem choro. Lembro da tia Valéria sorrindo, lembro do meu pai parado, lembro da minha mãe dividindo biscoito comigo na praça. Ninguém me treinou para lembrar frio. A frase atravessou a sala como vento de inverno. Rafael fechou os olhos. Dona Estela murmurou que aquilo era absurdo, mas sua voz saiu fraca. Valéria encarou a sobrinha com ódio mal disfarçado, e esse olhar falou mais que defesa. Renata agradeceu a Clara e pediu que ela voltasse ao lugar. Helena a abraçou por poucos segundos, suficiente para dizer que orgulho e proteção podiam existir juntos. Depois a advogada chamou Damião, que entrou escoltado pelo investigador. O homem tremia, mas entregou depoimento formal. Confirmou que adulterara a porta lateral da Raiz Clara, a mando de um intermediário de Valéria, recebendo instruções para provocar interdição. Disse que não sabia da presença de crianças, embora isso não o absolvesse. A defesa de Valéria tentou destruí-lo, acusando-o de criminoso buscando vantagem. Damião abaixou a cabeça e respondeu que era criminoso sim, mas não era mentiroso naquele dia. Apresentou mensagens, horários, instruções de pagamento e o nome do motorista que servia a Valéria havia anos. O motorista, chamado para explicar, recusou-se a responder perguntas sem acordo legal. Essa recusa não era confissão formal, mas no auditório todos compreenderam o desenho. A trama deixara de ser rumor. Rafael pediu a palavra. Dona Estela segurou seu braço, os olhos duros como pedra. Sussurrou que ele destruiria a família se falasse. Pela primeira vez a frase não o prendeu. Ele se levantou devagar, sentindo o peso de todos os olhares, e caminhou até o microfone. Sua reputação, seus contratos e sua herança pareciam formar um muro diante dele. Do outro lado estavam Helena Clara, Theo Luna, e a verdade que ele negara quando era mais fácil negar. Durante 5 anos eu disse a mim mesmo que fui enganado, começou Rafael com voz baixa. Hoje entendo que essa explicação é pequena demais. Eu escolhi não investigar. Escolhi acreditar na versão que preservava meu orgulho e o nome da minha família. Helena Rocha foi expulsa da minha casa grávida com meus filhos e eu permiti. O auditório ficou imóvel. Dona Estela levou a mão ao peito indignada, mas ninguém correu para sustentá-la. Rafael apresentou então os documentos que havia preservado fora da empresa. Mostrou recibos falsos, e-mails internos, pagamentos a consultorias de fachada e mensagens que ligavam Valéria à fabricação das acusações antigas. Augusto Neri foi chamado para confirmar a origem dos arquivos e relatou sua demissão após tentar questionar inconsistências. Cada prova derrubava uma camada da máscara Monteiro. Valéria gritou que o irmão estava enlouquecido por culpa. Rafael respondeu que culpa tardia ainda era menos vergonhosa que mentira persistente. Dona Estela tentou se levantar, mas Renata pediu que permanecesse para responder às perguntas sobre sua participação. A matriarca declarou que tudo fizera para proteger o filho de uma aventureira. Helena, que até então se mantivera controlada,
aproximou-se do microfone. Disse que a aventureira era quem transformava a maternidade em ameaça, pobreza em crime e obediência em virtude. Sua voz não tremeu. O auditório ouviu uma mulher que não implorava entrada em mundo algum, ela julgava esse mundo. A comissão suspendeu a sessão por 20 minutos, mas ninguém realmente descansou. Jornalistas saíram para telefonar, advogados discutiram termos e policiais civis, chamados pela prefeitura, aguardavam novas orientações. No corredor, Rafael encontrou Helena perto de uma janela. Quis dizer algo, porém Clara estava ao lado da mãe. Ele se abaixou diante da filha sem tocá-la e pediu perdão por não ter ido buscá-la naquela noite. Clara olhou para ele longamente e respondeu que ainda não sabia onde colocar aquele pedido. A resposta da menina foi mais justa do que qualquer insulto. Rafael assentiu, aceitando a incerteza. Helena observou a cena com o coração dividido entre dor antiga e alívio cauteloso. Não queria que os filhos odiassem o pai como herança obrigatória. Também não permitiria que fossem empurrados ao perdão por conveniência adulta. Quando Rafael perguntou se poderia algum dia conversar com Theo e ver Luna sem tensão, Helena disse que isso dependeria de acompanhamento, constância e respeito absoluto às crianças. A sessão recomeçou com a comissão anunciando o encaminhamento das provas ao Ministério Público, suspensão dos contratos ligados às empresas investigadas e proteção jurídica às testemunhas. A decisão sobre o fornecimento seria adiada apenas o suficiente para garantir lisura, mas a raiz Clara deixava de ser suspeita. Tornava-se parte lesada. Marta chorou discretamente. Joana apertou o braço de Helena. Valéria pela primeira vez. Parecia entender que a sala onde pretendia humilhar a rival virara tribunal contra si mesma. Quando policiais se aproximaram para conduzir Valéria a esclarecimentos formais, ela perdeu a compostura. Acusou Helena de destruir uma família que lhe dera tudo. Helena respondeu que ninguém dá tudo a uma mulher quando lhe arranca casa, honra e segurança. Valéria avançou um passo, mas Rafael bloqueou o caminho. Não com violência, e sim com uma decisão clara. A irmã o encarou como se ele fosse traidor. Ele respondeu que traíra primeiro quando abandonou quem devia proteger. Dona Estela não foi levada naquele momento, mas recebeu intimação e viu seus advogados recolherem documentos com pressa. A elegância dela começava a parecer fantasia mal ajustada. Ao passar por Helena, disse em voz baixa que ela jamais seria uma Monteiro de verdade. Helena sorriu sem alegria. Respondeu que aquela era a primeira frase honesta que Estela lhe dizia em anos, porque ela nunca mais desejara ser uma. A matriarca ficou muda, ferida, onde mais importava no orgulho. No fim da audiência, Rafael pediu autorização para falar com Helena diante de Renata. Não queria segredos nem encontros que pudessem parecer pressão. Ela aceitou, mas permaneceu de pé, indicando que a conversa não seria abrigo sentimental. Ele tirou do bolso uma cópia de documentos sucessórios e anunciou que reconheceria formalmente todos os direitos de Clara, Theo e Luna, incluindo pensão retroativa e participação patrimonial, sem exigir contrapartida afetiva. Renata pediu as cópias. Helena apenas observou. Então Rafael fez algo que nenhum fotógrafo esperava, embora todos tentassem registrar. Afastou-se da mesa, aproximou-se de Helena e se ajoelhou no piso frio do auditório. Não havia teatro suficiente em seu rosto para tornar o gesto bonito. Era humilhação nua, tardia e merecida. Eu não peço para voltar, disse ele. Não tenho esse direito. Peço perdão por ter sido covarde quando você precisava de marido, pai e testemunha da verdade. Helena sentiu o auditório desaparecer por um instante. Viu a chuva, o portão, Clara tremendo, Theo com febre, Luna na incubadora. Viu também o homem ajoelhado, finalmente sem sobrenome grande o bastante para cobrir a culpa. Seu coração não era pedra, mas também não era porta sem fechadura. Ela se aproximou, pediu que ele se levantasse e falou baixo o suficiente para que as câmeras não transformassem sua resposta em espetáculo barato. Eu recebo seu pedido como uma dívida reconhecida, disse Helena. Mas perdão não apaga a consequência, Rafael. Você não volta a ser marido porque chorou diante de todos. Você talvez aprenda a ser pai, se nossos filhos permitirem e se suas ações sobreviverem ao tempo. Rafael assentiu com lágrimas silenciosas. Aquela negativa não era crueldade, era maturidade.
Pela primeira vez ele percebeu que amar alguém também podia significar aceitar a distância que seus próprios erros construíram. Elias assistia de longe com Luna nos braços e Theo ao lado. O menino perguntara por que o pai estava no chão. Elias respondeu que algumas pessoas só entendem a altura do erro quando param de ficar acima dos outros. Luna, sonolenta, encostou a cabeça no ombro dele. Theo ficou pensativo, sem ódio, mas sem entusiasmo. Para Helena, ver os filhos protegidos naquele instante valia mais que qualquer confissão pública. O centro de sua vida continuava ali. A imprensa tentou cercá-la na saída, lançando perguntas sobre reconciliação, fortuna, escândalo e vingança. Helena parou apenas uma vez. Disse que a história não era sobre uma mulher escolhendo entre dois homens, nem sobre uma ex-esposa retornando a um sobrenome. Era sobre crianças abandonadas, documentos falsos, trabalho honesto, atacado e justiça construída sem atalhos. Depois entrou no carro com Clara, enquanto Marta segurava a porta e Renata desviava os repórteres com frases firmes. No caminho para casa, Clara ficou olhando a cidade pela janela. Perguntou se a mãe havia perdoado Rafael. Helena respondeu que havia aceitado a verdade dele, mas que perdão completo talvez fosse uma estrada longa, não uma palavra dita num auditório. Clara assentiu. Disse que queria conhecer melhor o pai algum dia, mas não queria que ele voltasse para casa. Helena segurou sua mão. Respondeu que casa era o lugar onde a paz das crianças vinha primeiro. À noite, quando todos finalmente dormiram, Helena sentou-se na cozinha com o pingente das 3 estrelas entre os dedos. A audiência vencera uma batalha, não a guerra inteira. Valéria ainda teria advogados, Dona Estela ainda usaria influência, e Rafael ainda precisaria provar dia após dia que arrependimento podia virar responsabilidade. Mesmo assim, algo essencial mudara. A mentira que a expulsara perdera o luxo do silêncio. E Helena, que um dia dormira na praça, agora deixara a verdade de pé diante da cidade. A queda dos Monteiro não aconteceu como o desmoronamento de prédio com poeira cobrindo tudo de uma vez. Veio como infiltração revelada, depois da chuva, mancha por mancha, rachadura por rachadura. Valéria foi indiciada por sabotagem, fraude documental e associação em esquemas de contratos. Dona Estela tentou transformar idade em escudo e influência em cortina, mas as intimações continuaram chegando. O sobrenome que durante décadas abrira portas passou a fazer seguranças conferirem crachás com mais cuidado. Helena acompanhou o processo sem euforia. Renata lhe enviava atualizações, Rafael entregava novos arquivos e Augusto depunha com a serenidade amarga de quem esperara muito para falar. A Raiz Clara venceu a concorrência depois de nova avaliação, não por pena pública, mas porque seus números eram sólidos e sua segurança fora reconstruída com rigor. Quando o resultado saiu, as funcionárias choraram no pátio. Helena agradeceu, mas lembrou que contrato grande não autorizava a arrogância. Dignidade também exigia administração. O galpão reformado ganhou sensores saídas ampliadas e uma pequena enfermaria para crianças e funcionárias. Theo batizou o sistema de muralha de luz, embora Helena explicasse que tecnologia não substituía a atenção. Clara passou a ajudar num programa de leitura para os filhos das trabalhadoras, descobrindo que ensinar também era uma forma de curar memórias. Luna voltou aos desenhos, mas agora pintava casas, com portas abertas, janelas largas e luas no telhado. Como se redesenhasse o mundo para caber melhor. Rafael renunciou à presidência executiva do Grupo Monteiro durante uma assembleia tensa. Muitos acionistas chamaram sua decisão de fraqueza, outros de sacrifício calculado, mas ele sabia que era apenas o primeiro ato honesto depois de anos comandando sobre terreno podre. Entregou a gestão provisória a um conselho independente, aceitou auditoria externa e colocou parte de seu patrimônio em fundos legais para Clara, Theo e Luna. Pela primeira vez, dinheiro saiu de suas mãos sem tentar comprar absolvição. O primeiro encontro supervisionado com os filhos aconteceu num parque público em uma manhã de sol manso. Helena ficou a certa distância, ao lado de Renata e de uma psicóloga infantil, enquanto Rafael esperava perto de um banco com 3 garrafas de água e um nervosismo que nenhuma reunião bilionária jamais lhe causara. Clara chegou primeiro segurando a mão de Luna.
Theo veio atrás, fingindo interesse por uma árvore, mas observando cada movimento do pai. Rafael não tentou abraçá-los. Ajoelhou-se apenas para ficar na altura de Luna e disse que estava feliz por vê-los. A menina olhou para Helena, recebeu um aceno pequeno e perguntou se ele sabia desenhar luas. Rafael respondeu que não muito bem, mas poderia aprender. Theo então perguntou se ele sabia montar pontes. Rafael disse que construíra muitas, mas talvez tivesse falhado nas mais importantes. Clara ouviu em silêncio. Aquela resposta não curava, mas não fugia. Os encontros seguintes foram lentos, às vezes desconfortáveis, às vezes inesperadamente suaves. Rafael aprendia que paternidade não era chegar com presentes caros, mas decorar remédios, preferências, medos e horários escolares. Clara testava sua constância com perguntas duras. Theo pedia explicações técnicas e depois mudava de assunto antes da emoção aparecer. Luna aceitava desenhos tortos e ria quando ele errava estrelas. Helena observava sem interferir além do necessário, descobrindo que proteger também significava permitir vínculos seguros quando eles nasciam devagar. Elias permaneceu próximo, mas sua presença mudou de forma. Já não era o único adulto masculino confiável na vida das crianças, e ele acolheu essa transição com uma generosidade que doía. Em uma tarde no hospital comunitário, Helena o encontrou guardando prontuários e agradeceu por nunca transformar amor em cobrança. Elias sorriu cansado e bonito em sua tristeza tranquila. Disse que algumas pessoas entram na vida da gente como casa provisória, outras como caminho, e ambas podem ser verdadeiras. Helena segurou a mão dele por um momento. Não prometeu futuro romântico, porque aprendera a desconfiar de promessas feitas para aliviar emoção. Disse apenas que ele era parte da família que ela escolhera, mesmo que os nomes das relações mudassem com o tempo. Elias aceitou. Havia amor suficiente naquele gesto para não precisar de posse imediata. Às vezes, maturidade era entender que um coração ferido não floresce mais rápido porque alguém bom o espera. O julgamento de Valéria avançou durante meses. Damião recebeu redução de pena em troca de colaboração, o motorista confirmou pagamentos e contas, antes escondidas, revelaram desvios antigos. Valéria tentou culpar intermediários, depois a mãe, depois Rafael, até perceber que cada acusação apenas ampliava sua solidão. No dia em que foi presa preventivamente, não chorou por remorso, chorou porque as câmeras registraram seu rosto sem maquiagem perfeita. Sua queda foi menos trágica que coerente. Dona Estela resistiu mais tempo. Usou médicos, advogados, antigos amigos e frases sobre honra familiar, mas sua autoridade murchou quando documentos mostraram que ela autorizara a campanha de difamação contra Helena. Não foi presa de imediato, porém, perdeu o controle sobre bens, influência e residência principal. A mansão onde Helena fora expulsa tornou-se objeto de disputa judicial. Rafael entrou nela pela última vez para recolher pertences das crianças que haviam sido guardados como fantasmas. No quarto de Clara, encontrou o coelho de pano agora seco, deformado pelo tempo e pela culpa. No quarto de Theo, pegou pequenas peças de madeira e um desenho antigo de caminhão. No armário que seria de Luna, havia roupas nunca usadas compradas por Dona Estela para encenar a avó respeitável diante de visitas. Rafael deixou essas peças ali. Não queria levar máscaras para os filhos. Saiu da mansão com uma caixa simples e a certeza de que certas casas são túmulos com lustres. Quando entregou a caixa, a Helena não pediu recompensa emocional. Ela chamou as crianças, abriu tudo na sala e deixou que decidissem o que guardar. Clara abraçou o coelho por alguns segundos e depois o colocou numa prateleira, não como saudade do pai, mas como prova de que sobrevivera àquela noite. Theo recuperou a peça de madeira e prometeu usá-la numa ponte nova. Luna recusou as roupas do armário desconhecido e pediu apenas a fita amarela que havia caído no fundo. A raiz clara cresceu além do contrato. Helena criou um programa de formação para mulheres expulsas de casa, oferecendo trabalho, orientação jurídica e cuidado infantil. O abrigo de Irmã Beatriz recebeu reforma financiada por parte dos lucros, mas a freira proibiu placa com seu próprio nome. Disse que vaidade era cupim de obra boa. Helena riu
e aceitou colocar apenas uma frase na entrada escolhida por Clara: nenhuma porta deve obedecer a quem usa amor como ameaça. A inauguração do novo espaço aconteceu numa tarde de céu limpo. Mulheres chegaram com filhos, documentos, sacolas e desconfianças, parecidas com aquela que Helena carregara anos antes. Ela falou pouco, disse que ninguém ali seria obrigada a contar sua dor para merecer ajuda, e que recomeço não exigia pureza, apenas coragem e algum tipo de método. Marta coordenou a cozinha. Joana treinou novas funcionárias, e Theo instalou uma campainha luminosa que piscava sempre que alguém entrava. Rafael compareceu sem imprensa, levando caixas de alimentos e brinquedos simples escolhidos com os filhos. Ficou nos fundos ajudando a carregar mesas, enquanto alguns olhares o reconheciam com desconfiança. Helena não o apresentou como herói reabilitado, apresentou-o como pai das crianças e colaborador voluntário daquele dia. Para Rafael, a ausência de título foi libertadora e dolorosa. Ele finalmente participava de algo bom sem comandar o centro, e percebeu quanto trabalho havia na humildade cotidiana. Clara, durante a inauguração, viu uma menina pequena chorando porque perdera a boneca na mudança. Sem hesitar, pegou o velho coelho de pano na bolsa e ofereceu por algumas horas, dizendo que ele já conhecia noites difíceis e sabia esperar o sol. Helena ouviu a frase de longe e sentiu o peito se abrir em silêncio. Havia temido que a filha herdasse apenas trauma. Naquele gesto viu que Clara herdara também compaixão com memória. Theo aproximou-se de Rafael ao fim do dia e mostrou o desenho de uma ponte com 3 pilares. Explicou que uma ponte não caía quando admitia onde precisava de reforço. Rafael percebeu que o filho falava mais que engenharia. Perguntou se poderia ajudá-lo a construir uma maquete no fim de semana. Theo fingiu pensar muito, depois aceitou com uma condição: nada de prometer se não for aparecer. Rafael colocou a mão no peito e respondeu que entendia. Luna teve uma crise leve naquela noite, provocada pelo cansaço da inauguração, e todos correram com a eficiência aprendida. Elias chegou. Rafael buscou remédios. Clara preparou a bolsa. Theo abriu caminho. Helena segurou a filha e respirou junto com ela. No hospital, quando tudo se estabilizou, Rafael ficou no corredor sem exigir entrada. Elias saiu e disse que ele podia ver lá por alguns minutos. O gesto pequeno entre os 2 homens mostrou que a família nova não apagava feridas, apenas aprendia a atravessá-las. Meses depois, o acordo judicial garantiu a Helena indenização formal, retratação pública e participação nos bens devida aos filhos. Ela aceitou o que pertencia às crianças, destinou parte da indenização ao abrigo e recusou voltar a qualquer círculo social que a convidasse apenas para limpar a consciência. Revistas tentaram chamá-la de mulher que venceu os Monteiro. Helena corrigiu uma jornalista, dizendo que vencer não era humilhar inimigos, mas impedir que eles continuassem decidindo o destino dos vulneráveis. Rafael iniciou terapia, frequentou cursos de parentalidade e aprendeu a ouvir sem preparar defesa. Houve recaídas de orgulho, atrasos que exigiram desculpas, perguntas das crianças que o deixaram sem resposta. Helena não suavizou consequências. Se ele faltava o encontro seguinte, era revisto. Se prometia demais, ela lembrava que estabilidade nasce de pequenos cumprimentos. Com o tempo, os filhos deixaram de olhar para ele como visitante perigoso. Ainda não era lar, mas já não era ameaça. Entre Helena e Rafael permaneceu uma ternura triste, feita de lembranças boas que não tinham força para apagar as ruins. Em uma noite de reunião escolar, ele perguntou se um dia ela poderia amá-lo novamente. Helena demorou a responder, não por crueldade, mas por respeito à verdade. Disse que talvez sempre amasse partes do homem que ele fora, mas não entregaria sua vida à esperança de que essas partes vencessem as outras. Rafael aceitou chorando sem pedir consolo. Elias também seguiu seu caminho sem desaparecer. Foi convidado para chefiar uma rede de clínicas comunitárias e Helena apoiou sua decisão. Antes da viagem curta de treinamento, ele deixou para Luna um livro de luas e para Theo um estojo de ferramentas. Para Clara entregou um caderno vazio, dizendo que algumas histórias precisam ser contadas por quem as viveu. A Helena deu apenas um abraço demorado. Nenhum deles chamou aquilo de despedida, porque laços verdadeiros não obedecem geografia.
No 5º aniversário da abertura oficial da Raiz, Clara Helena levou os filhos à Praça da Sé antes da celebração. Rafael pediu para ir junto, mas ela explicou que aquela visita precisava ser primeiro dela com as crianças. Ele compreendeu. A praça estava diferente e igual. Pombos disputavam migalhas, ônibus soltavam fumaça, pessoas passavam apressadas. Sob uma marquise lateral, Helena parou. Clara reconheceu o lugar antes que a mãe dissesse qualquer coisa. Theo ficou quieto, segurando a mão de Luna. A menina olhou para o chão e perguntou se ali era onde a noite tinha sido mais escura. Helena se ajoelhou diante dos três. Disse que sim, mas que a escuridão não vencera porque eles respiraram juntos, dividiram medo e continuaram andando. Clara encostou o coelho de pano na marquise por um instante. Theo colocou no chão a peça de madeira da ponte. Luna deixou um desenho de lua. Helena não transformou o gesto em ritual triste. Levantou-se, ajeitou os cabelos ao vento e olhou para a catedral, para as ruas, para a cidade que um dia a vira cair sem se comover. Agora não precisava que a cidade pedisse desculpas. Havia aprendido a construir justiça com documentos, pão, trabalho e memória. Os filhos a cercaram, e por um momento ela sentiu o passado se afastar não porque fora apagado, mas porque finalmente ocupava seu devido lugar. Na celebração daquela noite, irmã Beatriz fez uma oração simples. Marta serviu a primeira sopa da casa reformada. Joana comandou as entregas. Elias apareceu por vídeo. E Rafael sentou-se na plateia ao lado dos filhos, sem ocupar o lugar de Helena. Quando ela subiu ao pequeno palco, não falou de vingança. Falou de portas de mulheres que não devem rastejar para merecer teto de crianças que precisam ver adultos reparando danos com atos, não discursos. Ao final, Clara leu um pequeno texto escrito no caderno de Elias. Dizia que sua mãe não era rainha porque tinha castelo, mas porque ensinara os filhos a atravessar noites sem vender a alma ao medo. Theo apresentou a maquete de uma ponte iluminada. Luna entregou a Helena uma coroa de papel com luas amarelas. A sala riu e chorou ao mesmo tempo. Helena colocou a coroa sem vergonha, porque certas delicadezas depois da guerra tornam-se medalhas. Mais tarde, quando todos foram embora, Helena ficou sozinha por alguns minutos diante da porta do abrigo. Rafael aproximou-se e agradeceu por permitir que ele caminhasse perto, mesmo sem apagar a distância. Ela respondeu que a chance era dos filhos, não dela, e que ele deveria honrar eles todos os dias. Ele prometeu apenas tentar melhor ao amanhecer, e essa promessa pequena pareceu mais verdadeira que qualquer juramento antigo. Helena aceitou com um aceno. Quando entrou em casa, Clara, Theo e Luna já estavam brigando baixinho por espaço no sofá. Helena sorriu, apagou algumas luzes e deixou a janela aberta para a noite. Não havia mansão, sobrenome poderoso ou homem ajoelhado que definisse sua vitória. Sua vitória era aquela bagunça viva, aquela empresa de mulheres eretas, aquele abrigo cheio de portas, aquela paz conquistada sem pedir licença. Fora expulsa grávida, dormira na praça, perdera quase tudo. 5 anos depois, não precisava que o milionário implorasse para saber seu valor.